Fala bitcoinheiros e bitcoinheiras, mais um episódio do 21 Milhões Podcast. Nessa vez eu conversei com o Renato Amoedo, depois de vários pedidos lá no Twitter para eu conversar com ele. A conversa foi super interessante, ele respondeu várias perguntas que vocês mandaram no Twitter. Espero que vocês gostem. Compartilhem, comentem, me digam o que acharam e até semana que vem. Um abraço, pessoal. E aí, Renato, esse episódio, tô bem feliz de falar com você, cara. Acho que você foi o convidado aí que o pessoal mais pediu para eu receber no 21 Milhões Podcast. Você tem uma base de fãs aí muito forte no Twitter, que é onde eu tô. Bem-vindo ao 21 Milhões, Renato. Rapaz, muito obrigado. Inclusive, são poucas pessoas que acompanham o meu conteúdo, porque, inclusive, a questão do funil, né, que o pessoal utiliza no produção de conteúdo na internet, a questão é que o conteúdo que eu produzo não é para muitas pessoas, é para poucas pessoas que vão ser a alta nobreza do negócio, né? A Normalmente, as pessoas que aristocracia, né? beneficiam, que tem algum... A aristocracia, exatamente. Tem que ter conteúdos para iniciantes, tem que existir criptomaníacos, mas também tem que existir o bitcoinheiros, né? E se o bitcoinheiro já é para Exato. 1% da galera, o que eu produzo é para 0,01% da galera, para chegar no bitcoinheiros lá e deixar os caras com vergonha, né? Olha, mas eu não sei se é tão pouca gente não, viu? Porque muita gente veio, toda semana eu soltava um episódio, o pessoal mandava, quando que vai ter o Renato 38? Quando vai ter o Renato 38? Mas agora tá tendo, porra. Um prazer aí ter você aqui, cara. Inclusive, eu acredito que episódios como esse, tipo assim, você está produzindo aqui um acervo que vai ser estudado em 100, 200 anos. A Pô, opinião Deus que das ouça. pessoas, como eles entraram. Isso, por exemplo, na jurisprudência constitucional americana, quando se discute qualquer coisa da Constituição americana, eles vão nas cartas, nos Federalist Papers, que era Uhum. os argumentos que foram usados pelos pais fundadores para tomar cada decisão. Episódios do Bitcoinheiros, episódios como esse seu aqui, que hoje em dia pode ter tem pouca demanda, vai ser objeto de mestrado, doutorado, de discussão pública em tribunal, na justiça privada, daqui a 100, 200 anos, o cara vai discutir, não, mas qual era a intenção original dos pais da nossa monarquia superior, né, da aristocracia Uhum. suprema, da justiça privada. Aí eles vão vir nesse tipo de material aqui para saber a opinião dos caras que fundaram a nova justiça, o novo direito, o novo dinheiro, né? Como hoje, Exatamente. antigamente você vê, por exemplo, o Twitter do Fraga, bicho, tinha 10 vezes menos seguidor do que muita pessoa aí, porra, bitcoinheira, até menina que fica botando foto, Uhum. adolescente de classe média, que bota É, foto sensual aí no Instagram, tem mais seguidor do que Fraga tinha. Fraga, é não tem um verdade. post de Fraga que tem 500 curtidas, porra. Era tudo 30, 20, e a maioria das pessoas que iam lá é pra sacanear o cara. Você vai dizer que ele não influenciou? Hoje em dia, a gente tá chegando numa fase que popularidade não é sinônimo de capacidade de influenciar, nem de mudar nada, né? Muitas vezes Uhum. você sendo rechaçado, você influenciando pouquíssimas pessoas, você muda a história da humanidade, né? Exatamente. E tem essa coisa de que você pode estar produzindo um conteúdo hoje que, na verdade, só vai bombar mesmo daqui 5 anos, né? Então, 50, 100 anos. Isso aqui vai ser às vezes estudado em 100 50, anos. 100 O anos. conteúdo dos bitcoinheiros vai ser estudado daqui a 100 anos. As pessoas vão discutir como hoje se discute os Federalist Papers, que foram escritos há 220 anos atrás nos Estados Unidos para definir qual era a intenção do legislador, né? Do cara que fez a Constituição, né? Exato, exatamente. Pô, mas para começar, aqui no 21 milhões, a gente sempre começa conversando um pouco sobre a história aí do convidado, então eu queria que você pudesse me contar. Você é um cara super, super culto aí pelos seus papos, você tem muitas referências e tal, enfim, e a sua história, acho que muita gente tem curiosidade para saber a sua história de vida aí e como que você caiu no Bitcoin. É, eu percebi o juro negativo. O Bitcoin ele existe através de uma soma de diversas tecnologias, mas ele bombou, Uhum. ele se tornou significante por causa da questão do juro negativo. Todo poder que é dado, o poder absoluto corrompe absolutamente. E todas as vezes que alguém teve o poder de emitir dinheiro, ele abusou desse direito. É por isso que o Gold Sim. Standard, que o padrão ouro, não funcionou, nunca funcionou. Todas as vezes acontecia calote, como aconteceu na Primeira Guerra,
como aconteceu na década de 30 e 32, como aconteceu em 71 nos Estados Unidos. Sim. Todas as vezes que um poder foi dado a alguém sem controle, houve abuso de poder. E é por isso que nós não podemos confiar em pessoas. Agora, o Bitcoin, ele iria existir, iria ser significante cedo ou tarde, mas talvez fosse em 50 ou 100 anos. O Bitcoin se tornou significante no nosso mundo porque houve o abuso de poder do Gold Standard, porque existe um esforço, um atrito enorme de você passar a usar Bitcoin e poupar em Bitcoin, porque você precisa estudar pra caralho. Você precisa dar vários saltos epistemológicos, Sim. entender como é que uma conta pode ser gerada offline, como é que você pode gerar um endereço sem estar na internet. O que é uma curva elíptica? Que porra é o problema dos generais bizantinos? O que é um hash? O cara tem o esforço mental de conseguir entender as coisas básicas, não nem de programação, nem de verificar uma porra de um código. O cara ser capaz de entender como funciona o Bitcoin demanda uns 4 ou 5 saltos epistemológicos. Mesmo uma pessoa com 3 dígitos de QI, bicho, o cara tem que fazer um esforço do caralho. Se a gente tivesse o dinheiro que fosse realmente lastreado em ouro, na minha opinião pessoal, o Bitcoin nunca teria alcançado a escala que alcançou. Ele só alcançou a escala que alcançou. Só existe essas bostas de NFT, shitcoin, essas empresas zumbis valendo bilhões, trilhões, exatamente por causa do juro negativo. Eu percebi o juro negativo muito antes de entender o Bitcoin. Então eu já estava preparado para isso. Eu fiz uma carreira acadêmica, eu fui professor efetivo de Universidade Federal, eu fiz doutorado antes dos 30 anos, já tenho mais de 40. Então, 10 anos atrás, eu já tinha compreendido que o educacionismo era uma política soviética, que o feminismo era política soviética, que o gaysismo era política soviética. Eu acompanhava o professor Olavo há 15, 20 anos atrás. Então, eu já era cético em relação a essa merda toda. Se você pegar a minha dissertação de mestrado de 2004, 2005, eu já falava de Hayek, eu já falava de Mises, eu já tinha conhecimento de toda essa doutrina, de que o Estado é uma fraude. Sei, lá no começo dos anos 2000. E que o Brasil é uma fraude. E que o Brasil é uma fraude ainda pior. Não entendeu o que eu estou dizendo, Grilo? Não entendi o que você disse. Não. Eu tô dizendo que já em começo dos anos 2000 você já tava referenciando Mises e Hayek. Não, já tinha conhecimento desses caras, porra, no século passado. Eu já sabia que existia. Eu larguei meu emprego para trabalhar pelo não no desarmamento. Eu sempre soube, desde a minha primeira infância, que o comunismo era o mal absoluto. O meu padrinho tem traumas da Guerra Civil Espanhola. Tipo assim, eu tive contato com pessoas que me pegaram no colo com 5 ou 6 anos, me dizendo, eu tive contato com chineses que se fuderam, eu fui no Vale do Silício quando eu tinha 15, 16 anos, conversei com boats people, gente que fugiu do Vietnã de barco, e 2/3 de quem fugiu morreu no mar. Eu tive contato com pessoas que se fuderam na mão de cubano, de chinês, de soviético. Meu avô, porra, me contava que ele foi lá na Oriental na década de 70, que você comia qualquer um. Você comia a mulher do médico, você comia a filha virgem do médico, se você desse uma calça jeans ao cara. Tipo, eu sabia isso com 12 anos, porra. Cacete. Eu tirei título pra votar em Enéas. Eu já sabia que o comunismo era um absoluto. Que, tipo assim, por isso. A maioria das pessoas, elas são inicialmente comunistas, socialistas, porque a mentalidade infantil é natural. Que, inclusive, Lenin tem um livro, né, que o socialismo é doença infantil, que é normal você querer que alguém cuide de você. Não é natural que uma criança de 4 anos queira assumir responsabilidade de porra nenhuma. Não, bicho? Ou não? Claro, você tem filho? Claro. Não, eu não tenho. Até a maioria das mulheres não quer assumir responsabilidade de nada. Inclusive, fica fazendo cheat test com o cara pra ver se ele pode cuidar dela. Imagine uma criança. É natural da evolução humana que você queira ser cuidado. Renato, um minuto. Acho que seu microfone tá dando uma variada. Eu não sei se você, às vezes, tá com o cabo Deixa eu dar uma olhada aqui. amassado, alguma coisa assim. Melhorou? Tá me ouvindo alto e claro agora? Agora, tô ouvindo. Agora não tá mais caindo. Roger, loud and clear. E o primeiro trecho que você vai dar uma olhada lá e dar uma como é que chama? Uma editada, né? Vamos ver. A conversa tá boa. Não sei se precisa ainda. Mas vamos conversando. Isso. Mas deu pra ouvir o que você tava falando. É isso. É natural que uma criança, inclusive no livro, no Red Pill, a gente explica vários conceitos de infância. Infância moral, infância financeira, infância mental. É natural que você comece a vida sendo criança. A maioria das pessoas entendem o socialismo até a parte da vida que eles pensam e argumentam emocionalmente e passam a ser anticomunistas quando eles passam a pensar e argumentar racionalmente. E, inclusive, há muitas pessoas que arguem que o comunismo se tornou dominante porque as crianças mentais se tornaram a maioria das pessoas que tinham poder político e votavam. Nunca houve mais mulher do que homem na história da humanidade. Antes do século XX, isso nunca aconteceu. Mesmo os homens sendo exterminados nas guerras, nunca aconteceu do mundo ter mais mulher do que homem, como é no século XX. Mas aí, e aí você acha que... Tô ouvindo. E aí você acha que
essa onda comunista do século XX, começou lá a Revolução Russa e tal, você acha que vem dessa percepção ou dessa análise infantil do mundo? É isso? Exatamente. Na verdade, o movimento comunista tem 300 anos. Tem um livro que chama Ponerologia, de Lobachevsky, que explica a psicologia dessas pessoas. Em qualquer sociedade, inclusive na nossa, tem mais ou menos 30% de histéricos. São pessoas que assistem a Globo e que acreditam que os protestos de domingo foram antidemocráticos. O cara que acredita mais em emoções do que em fatos. Ele acredita mais Uhum. na propaganda oficial do que nos próprios olhos. E tem entre 3 e 6% de psicopatas ponerológicos. Pessoas que têm a tríade do mal. Bote lá, tríade maligna. São as pessoas que são sádicas, que são psicopatas, que têm características de psicopata ponerológico, que são as pessoas que aprendem, através da codependência, usar os histéricos a seu favor, que são geralmente os políticos. Tem até um Sei. capítulo do Hayek, né? Porque só que se o Hayek tivesse lido o Lobachevsky, ele teria botado mais rico ainda o capítulo dele, né? Pô, legal essa referência. Como chama? Lobachevsky é o nome do Isso. autor? Não, o autor. O nome do livro é Ponerologia Política. Ele é um psiquiatra, é uma área psiquiátrica que estuda a psicologia Entendi. dos comunistas, tanto dos dirigentes quanto dos seguidores. E as pessoas que Entendi. são sãs mentais ou fogem ou morrem. Por isso, todo país que entra o comunismo morre 20% ou foge. Porque as pessoas que são sãs mentalmente não aceitam aquilo e caem fora, que é o que está acontecendo hoje no Brasil. É. Todos os E meus melhores alunos, você. eu dei aula há 5 ou 6 anos, todos os meus melhores alunos, professores e colegas caíram fora do país. Os bandidos, hoje em dia, são os professores. Os piores, moralmente, intelectualmente e tal, são os caras que fizeram doutorado, estão dando aula exatamente. Que e são vo- juízes, promotores, estão em posição de destaque. Eu queria saber de você qual que é a sua perspectiva. Enfim, pelo que você está falando, a sua perspectiva do que vai acontecer com o Brasil daqui para frente, ainda mais com uma hiperbitcoinização e tal, não é um cenário muito otimista, né? Eu queria saber o que você vê que vai acontecer e se você tem algum plano aí para fugir do Ó, país, sei lá. Grilo, todos os países, depois existe um negócio chamado janela demográfica. Todos os países Uhum, têm o seu pico econômico no pico da sua janela demográfica, quando tem mais adulto, para menos criança e velho. Isso é uma questão uhum, lógica, né? Independente da sim, política de Estado, quando você tem mais gente trabalhando do que não trabalhando, tem mais poupança e investimento. Isso é coisa lógica, né? sim. O pico demográfico dos 500 anos foi entre 2010 e 2020, que foi um período que o Brasil caiu mais de 50%. Se o Brasil subir hoje, aumentar em 50% o PIB, a gente não se recupera do que era em 2011. A É. tendência é que o Brasil experimente o que a Espanha experimentou em 98, a partir de agora, e o que o Japão experimentou em 89. O valor nominal dos imóveis no Japão nunca voltou ao valor de 1989. O valor nominal dos imóveis na Espanha nunca voltou ao valor nominal de 1998. Eu acredito que a população do Brasil vai começar a diminuir dentro de 10 anos. Dentro de 5 anos vai começar um processo de envelhecimento exponencial. E tanto os ricos quanto os pobres, com o teletrabalho, vão passar a viver cada vez menos na cidade. E daqui a 15, 20 anos a gente vai começar a ver cidades fantasmas no Brasil. Bairros vazios, imóveis abandonados, e o valor dos imóveis vai ser obliterado, e uma erosão fiscal brutal. E como o Estado vai arrecadar cada vez menos, ele vai ter duas alternativas: se tornar cada vez mais agressivo ou totalitário, ou compensar isso com a impressão da moeda, destruindo ainda mais as Fiats. As Fiats podres Uhum. vão ser as primeiras a morrer, real, lira turca, essas porcarias, real iraniano. Esses países vão começar cada vez a usar o dólar, e a última moeda a morrer provavelmente vai ser o dólar americano. Tá. E as moedas Fiat que se lastrearem de alguma maneira em Bitcoin, né? Sim, sim. E você, mas e aí? E nesse cenário? Como que você se Para quem protege for aí? O que você vai Bitcoin, né? fazer? Sobe o radar. Para quem conseguir manter o Bitcoin sob o radar, sem declarar nada, sem nenhuma prova que ele é Bitcoin, né? Sem nenhuma emissão pública, ninguém saber que ele é Bitcoin, vai ser maravilhoso. Cuba hoje é o paraíso. Você come mulher de qualquer cara com $20. Tipo assim, o Brasil vai ser isso daqui a alguns anos. Vai ser cada vez um Mas você lugar não vai mais precisar de barato, vai ter carne mais barato, um passaporte medicina. válido para sair aí pelo mundo, Para quê? dando Não, volta tô aí, dizendo aqui porque no agora você Brasil. vai ter que Se fugir você do tiver Bitcoin Brasil. no Brasil, para quê? Se você tiver Bitcoin e tiver sob o radar, você vai comer quem você quiser aqui com satoshis. Você vai comer a melhor carne, você vai ser um rei aqui. Boa. Mas e Você se precisa tiver fugir do declarado? Brasil se você tivesse doxado, como eu me Ah, doxei, como entendi. o Narcélio se Entendi. doxou, como esses caras todos que vieram aqui publicamente se doxaram. Esses vão ter que sair, porque vão ser perseguidos, né? Mas perseguido por quem, você acha? Pelo governo, por milícia? O que você acha? Tudo pelo crime público e privado, tanto dos dois. Entendi, os dois. As duas máfias. Você sequestrar, você dominar uma pessoa que tem 10 milhões de reais em Bitcoin, é muito mais lucrativo você dominar um cara que tem 1 bilhão de reais em imóveis. Né? Mas Você como consegue assim? fazer tomar o imóvel do Explica cara isso. dando porrada nele? Hein? Não, Você consegue tomar não. 1 bilhão de reais de imóveis dando porrada no cara?
E Bitcoin, você consegue tomar um do cara dando um cacete nele? Torturando a porra toda? Consegue até certo ponto também, né? Porque, Isso. sei lá, o cara, Se o você cara dominar a pode. família dele na casa dele, começar cacete, sexo, furadeira, o cara vai abrir o bico. Tem pessoas que são de rocha. Eu já vi, inclusive, guri de 12, 13 anos tomar furadeira, porrada, ficar no sol 12 horas e se manter firme. Eu já vi isso acontecer. Mas é 1 em 1000, velho. É 1 em 10 mil. O cara psicopata, assim, que é boca dura mesmo até o final. 99,9% das pessoas não aguenta meia hora de pressão, porrada e tortura sexual, velho. E aí? Mas e aí? Então você acha que esse pessoal vai ter que fugir? Você vai Ah, fugir? eu, eu, eu não mencionei uma experiência essencial. Eu já morei em Caimã, já estudei na Europa, eu fui bolsista em Bolonha, em Roterdã, em Hamburgo. Aham, Porra, eu estudei, já aham. fiz summer school lá, com bolsa em Chicago, conheci alguns Nobels e tal. Tipo, eu estudei, eu fiz carreira acadêmica completa. Agora, uma Sei. das coisas que foram mais essenciais para minha visão aí, como é que chama, particular do mundo, foi trabalhar 15 anos, eu tenho 14 anos, recolhendo defuntos como perito criminal na polícia. Isso me fez... Entendi. O meu trabalho é pensar como o vagabundo pensa. Entender o que o vagabundo fez e o porquê. Uhum. Determinar materialmente, cientificamente, materialidade e autoria dos crimes. Então, quando eu vejo um cara, por exemplo, por que eu identifiquei que Moro era um vagabundo em 2015? Porque o meu trabalho é identificar quem é o vagabundo e por quê, não é isso? Por que eu identifiquei Uhum. que Bonobo, a putinha do PT, era o maior traidor e covarde dos 500 anos, ainda no gabinete de transição? Tipo assim, quando o Bolsonaro chegou na ONU para dizer que ele abria as pernas para os agentes de Pequim, tipo assim, ficou muito claro que ele era um traidor da pátria. Agora, tipo, como é que eu identifiquei que o cara era um traidor antes mesmo de começar o governo? Porque o meu trabalho é identificar quem são os vagabundos, né? Eu tenho 14 anos identificando quem são os vagabundos e por quê, né? É o meu trabalho, né? Sim, sim. Mas e aí? Mas então eu quero É, saber o que eu faço, cara. Porque daqui a uns anos, então, eu vou ter que tomar cuidado. se você não foi doxado, ninguém sabe que você tem Bitcoin. Se você não meteu sua cara publicamente, você tá tranquilo. Se você quiser ficar mais confortável ainda e você quiser pegar uma residência em outro país porque você se sente mais seguro, isso é uma opção pessoal sua. Tem muita, inclusive as piramideiras, a maioria tá morando em Portugal, que em Portugal tem um crime menor do que aqui. Só que, por exemplo, já está passando, inclusive está tramitando em Congresso a lei para quem compra a cidadania. Não, hoje em dia, se você comprar um passaporte desses que não paga nenhum imposto de renda como Santi Kitts, e você for descoberto, você pode perder sua cidadania brasileira. Isso é uma hipótese que foi exercida menos de 50 vezes na história do Brasil. Mas está passando uma lei Uhum. para acabar com isso, para você ser livre de comprar outras cidadanias. Santi Kitts tem um contrato que ele se compromete a nunca informar ninguém que você comprou. Se você fizer o KYC no mundo inteiro, com passaporte de Santi Kitts, o governo brasileiro nunca vai ser informado de nada. Você nem deu seu CPF lá, você nunca disse nem que você morava no Brasil. Você pode fazer um negócio desse, morar no Brasil e ter uma residência tributária fora. A jurisprudência brasileira permite residências múltiplas. A questão é isso que eu estou lhe dizendo. Existem estratégias específicas para pessoas diferentes. Se você declarou Bitcoin, inclusive é uma coisa útil declarar Bitcoin, que até, por exemplo, para você comprar um passaporte desse, eles não vão aceitar que você compre um passaporte desse com Bitcoin que não foi declarado. Até mesmo Tsug, Santi Kitts, os buracos que vendem cidadania e residência, eles pedem comprovação de origem. Então, existe Uhum. algum sentido em você declarar algum Bitcoin. Mas a estratégia de quem declarou, de quem não declarou, de quem tem filho, de quem não tem filho, de quem foi doxado, quem não foi doxado, são totalmente diferentes. Isso aí não tem no livro atual. Isso aí a gente tá elaborando para colocar na próxima obra, no Black Pill, né? Inclusive, quem quiser ter uma fonte, que entender isso mais profundamente, pesquisa na internet, teoria das bandeiras. Tá. Bom, legal, mas assim, Você se sente então, seguro no então, Brasil? Você se não, não sente me seguro no sinto. Brasil, João? É por isso que eu tô querendo uma resposta sua. Eu não sei o que fazer, cara. Tô achando Se que você. eu Agora, preciso de uma outra solução. se você. Isso, ó, João. Se você. Agora você tem que reconhecer que deixar de viver no Brasil existe um custo de fricção enorme. Você perde seus contatos, você não vai ter dentista barato, não existe nenhum lugar do mundo dentista barato e bom como aqui. Não existe nenhum lugar do mundo carne, cocaína, vagina, várias coisas que você tem acesso aqui a um preço baixíssimo. E existe uma diferença muito grande entre você viver na Bahia, você viver no Rio e você viver em um condomínio fechado no interior do Paraná. Assim como existe uma fricção, um custo de mudança muito maior para, por exemplo, quem mora no interior do Paraná fazer uma segunda residência em Cidade do Leste do que um cara que mora em Recife ou na Bahia e morar em Portugal, não é isso? É totalmente É, diferente, né? sim, sim. Essa avaliação, esse trade-off, cada pessoa tem que fazer. Já que a gente citou Hayek, o principal artigo de todas as ciências sociais é o problema do uso do conhecimento humano. E a conclusão é de que só é possível a cada pessoa a determinar o que é melhor para ela mesma, né? Ninguém pode dizer o que é melhor Sim, para o outro, né? Tem verdade. gente que paga para ser sodomizado, não tem? Tem gente que paga para ser sodomizado Exatamente. ou não?
Tem. Você pagaria para não Tem ser bastante. sodomizado ou para ser sodomizado? Tem Para isso não ou ser não tem? sodomizada. Com AIDS, travesti, a porra toda, não tem ou não? O quê? Tem gente que come cocô porque quer, não é isso ou não? Tem gente que paga pra comer a mulher da pessoa. Você é casado, bicho? Não. Você pagaria pra alguém madeirar sua mulher na sua frente? Não pagaria, não. Não tem gente que paga por isso ou não? O quê? O quê? Tem, opa, tem. Tem um monte de gente, você tá Não, certo. é isso. Tá Cada certo. um que sabe o que quer da vida, não é isso ou não? O quê? Exatamente, exatamente. Não, beleza. Não, eu só Bom, tava a questão pensando é a e tal, eu seguinte. tava querendo dicas suas, mas aí eu acho que eu vou ter que fazer minha pesquisa mesmo, né, nos próximos anos aí. Lógico, você vai ter que ser homem e assumir sua responsabilidade. Liberdade É absoluta, isso. responsabilidade absoluta. O problema é que nossa sociedade hoje em dia funciona. Você liga a televisão, você conversa com as pessoas. Rapaz, 99% dos homens são mulheres, psicologicamente, e 99% das mulheres são crianças. Você não tem como. Rapaz, você não tem como dialogar com base em fato. As pessoas só compreendem e expressam sentimentos, bicho. É, É isso. é. Você tem que ser homem. Assuma a sua porra de sua responsabilidade. Do your own research, que você vai assumir, descobrir o que é melhor para você. O Red Pill, o Black Pill e o Orange Pill, que a gente está lançando aí a série, a trilogia dos livros, é para dar informação, para dar munição, para dar coordenadas, inclusive fontes, para você ser capaz. É porque é o seguinte, ou você vence ou você aprende. Agora você pode aprender com o erro dos outros ou o seu. Se você investir R$ 50, R$ 100 para ler um livro, inclusive eu não tiro um centavo, o dono do projeto é Alan, você pode, com 50, R$ 100, deixar de cometer um erro de 100 mil ou 100 milhões de reais no futuro. Né? É isso, com certeza. A Não, gente mas me está conta então vendendo dessa trilogia. Me educação conta da através trilogia. do erro dos outros. O quê? Não, eu queria É isso. saber mais A dessa nossa ideia trilogia. era Por que escrever. cada um tem uma cor e por que 3 livros? Queria Isso, saber porque um pouco disso. existem três ambientes. Existem três ambientes diferentes. Existe uma Uhum. coisa que é o mundo da justiça privada. É o mundo do Ancapistão, é o mundo que vai existir Seasteading, não é isso? Só que o Tá. Seasteading, o Ancapistão, ele só vai existir quando o crime, os vagabundos, os ditadores deixarem de existir, eles forem eliminados. Vai ter uma época que que os estados não vão morrer, tipo, sem usar a violência. O uso da violência a reduz. Só que o desespero também aumenta o uso da violência. E existe o presente. Nós temos um mundo de hoje que o cara tem que saber lidar com essa. Inclusive, várias pessoas, a maioria das pessoas, hoje em dia, acreditam que popularidade é um ativo. Não vai, a popularidade não vai ser um passivo. A reputação vai ser um ativo. A privacidade vai ser um ativo. Se você ser conhecido por qualquer motivo no mundo que vai ter aposta de morte descentralizada, vai ser um passivo do caralho. Você tá doido? Ninguém vai querer ser conhecido com sua identidade real por motivo nenhum. Pessoas como eu, como o Racha, como o pessoal que vem aqui para se expor, nós somos praticamente os. Como é que o muçulmano lá que se mata por 72 mulheres? Somos os mártires, porra, da causa. A gente vai se fuder. A gente tá arriscando ser torturado até a morte e ser morto por causa disso. Só que as pessoas que acreditam em Jesus acreditam que o Deus, quando se perguntou quem era Deus, Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você acredita que Deus é a verdade, e se você acredita que comedimento na defesa da verdade é um serviço prestado à mentira, você tem que, como é que chama? Seguir o exemplo de Jesus e se fuder, ser crucificado, se esse for o preço de agir corretamente. Os pais fundadores, eles eram todos milionários, bicho. O pai fundador principal lá da Carta de Independência tinha de patrimônio 30% a 40% do PIB dos Estados Unidos. Por que eles fizeram isso? Não foi por dinheiro, foi porque eles acreditavam que Deus era verdade e que era um imperativo moral. Esse é outro argumento, essa é outra, inclusive, expressão que a gente usa bastante no livro e Michael Saylor, depois do livro, começou a utilizar, né? Os 3 livros, o primeiro livro é para formar público para o segundo, e o segundo é para formar público para o terceiro. O Red Pill, que é o livro que você entra lá, já tem na Amazon e tal, Sim, é tá na explicando o segunda presente. edição. É explicando como você sobrevive hoje. Como? Não entendi o que você disse. Não, falei que tá na segunda edição, né? Inclusive, Alô? agora há pouco. Alô, tá Isso, tá ouvindo? na segunda edição. Tá sendo. Isso, tá na segunda edição. O físico eu acho que não tá vendendo ainda na Amazon brasileira, não, só na Amazon americana. Mas aí mais um mês deve aparecer aqui. E, Boa. se não aparecer, a gente vai pegar e rodar na Tora aí em algum lugar e começar a vender de qualquer maneira. Mas no digital, acho que já tá atualizado lá a segunda edição. A segunda Sim, edição acho tem que uns tá, sim. 40% mais páginas e uns 40% menos erro. Isso. Esse livro Tá bom. explica todo o processo de por que o Bitcoin existe. O que é juro negativo, o que é senhoriagem, quais são os métodos de desinteligência, de infiltração, de subversão, que fazem que a televisão, que o governo quer fazer você não ter filho, fazer você botar sua filha no Tinder para ser uma vagabunda. Esse livro, em resumo, vai dizer a você, você é corno, seu filho não é seu. Se você tiver coragem o suficiente para amar a verdade, você vai fazer o DNA. Você vai verificar se é verdade o que eu estou dizendo. Se você for um covarde, você vai continuar sendo um corno manso, né? Vai querer me dar um soco na cara e vai me dar as costas. Não é isso, Grilo?
Acho que sim. Você tá falando, faz sentido. Se eu disser para você que seu filho não é seu, você pode fazer o DNA ou você pode querer me dar um soco na cara, não é isso? É verdade, tem essas duas opções. Se eu disser sua mãe não é sua mãe deu o leiteiro, você é filho daquele cara ali. Você pode dizer, não, você é um vagabundo e querer me bater, ou você pode fazer um DNA, não é isso? É Se você for verdade. cético, você vai fazer um DNA e descobrir a verdade. Esse livro é essa mensagem. Você é corno. Aí, se você fizer, se você correr atrás, você vai saber a verdade. Se você verificar o que eu estou dizendo ali, dentro da sua vida e das fontes, você vai ver se é verdade ou não. As pessoas que amarem a verdade, que Entendi. seguirem a Jesus, vão ser salvas. A salvação individual, e está escrito lá há 2000 anos, não é isso na Bíblia. Entendi, Se você entendi. ama a verdade, Então é meio que o se primeiro. você amar, se você, se você amar mais a seu filho ou a seu pai do que a mim, você não é digno de mim, não é isso? Se você amar mais o seu filho ou a seu pai do que a verdade, você nunca vai ter acesso à verdade, não é isso, João? Entendi, entendi. Então, esse primeiro livro é para abrir os olhos ali do pessoal, para ver, ó, a verdade está Isso, aqui. isso. Entendi. Isso, E exatamente. aí, e o Foi o que Black a gente Pill? O conversou. Black Quem Pill? chegou na quem chegou no primeiro ciclo de classe média teve a oportunidade de ter milhares de bitcoins. Quem chegou no Sim. segundo ciclo teve a oportunidade de ter centenas. Quem chegou no terceiro ciclo teve a oportunidade de ter inteiros. A partir do ano passado, bicho, passou de 15 mil reais. Puta que pariu. O cara conseguir ter 10, como é, a fração décima do Bitcoin, o cara já vai estar bem pra caralho, não é isso? No próximo ciclo já vai Exato. ser centésimo, não é isso? Os percentuais de Bitcoin. E aí, por aí vai. E o Black Pill? Black Pill vocês estão escrevendo agora, é isso? Isso. O Black Pill é o manual dos 10 a 20 ou 30 anos de guerra, de extermínio dos estados. É como você vai sobreviver num ambiente que os estados vão começar a colapsar de verdade. Que cada ano vai deixar de existir uma série de moedas fiduciárias, de como é que você vai sobreviver nesse ambiente. Porque, por exemplo, a gente conversa sobre teoria das bandeiras, sobre residências múltiplas, sobre estratégias de OPSEC, que vão ser totalmente desnecessárias ou não vão nem sequer existir depois que os estados morrerem. Não. Faz sentido Eles. comprar passaporte quando não existir mais governo? É. Faz E como sentido que você comprar imagina passaporte esse quando os governos mundo? todos destruírem? Não faz. Como que vai ser Ok? esse mundo? Aí Como esse é que o vai ser terceiro esse livro, mundo? o Orange Pill. Isso. Esse terceiro mundo, inclusive dezenas de pessoas já imaginaram tudo isso no passado. Só que não existia tecnologia essencial para que isso ocorresse. A monarquia que está mais tempo no poder no mundo é o Japão. Eles governaram menos tempo que qualquer um. Quanto mais você usa um poder, mais você perde esse poder. Os governos É. só vão perder o poder de emitir moeda porque eles abusaram da senhoriagem. E agora eles vão abusar cada vez mais do poder, destruindo esse próprio poder. O poder dos governos vai deixar de existir porque eles vão atingir o ápice de uso de violência, como nunca ocorreu. Nunca ocorreu nem na União Soviética, nem na Alemanha nazista. O que a gente vai ver de perseguição, de totalitarismo, não tem nenhum precedente. Os judeus foram 1000 vezes menos perseguidos do que a gente vai ser, porque ele podia jogar o documento fora e pegar o documento de algum alemão. Tinha reconhecimento facial na Alemanha nazista, tinha uma câmera por rua na Alemanha nazista, o cara tinha reconhecimento de voz cada vez que você usava o telefone na Alemanha nazista. O que a gente vai sofrer na mão desses governos vai ser 100 vezes pior do que os judeus sofreram na Segunda Guerra Mundial. E como sobreviver? Como que a gente sobrevive, então? Quem quiser, o passo inicial para você assumir, você deixar de ser criança, é você primeiro passar a ser adulto. Primeiro ser adulto moralmente, depois ser adulto intelectualmente e, por fim, ser adulto financeiramente. Você é adulto financeiramente assumindo que liberdade absoluta é responsabilidade absoluta. E para a maioria das pessoas, o ideal é você comprar Bitcoin e sair do Legacy. Você deixar de pagar impostos. Inclusive, muitas pessoas que você recebeu aqui ainda não entenderam isso. Que, tipo assim, você, por exemplo, são heróis os caras que fazem gateways, que facilitam o cara ter acesso a Bitcoin, o pessoal da BIPA, o pessoal do Altime, o pessoal da Fox. Mas todos esses negócios, eles estão fundamentalmente comprometidos. Você empreender no Legacy hoje é você financiar o crime. Você aumenta o poder dos criminosos e você dá dinheiro a eles. Em pouco tempo vai ficar claro que você ter um imóvel formal, você comprar ações, você botar dinheiro em CDI, além de estupidez, porque não existe investimento em juro negativo, é traição. Você está sendo comparsa de todos os crimes que você está financiando. Você sobrevive financeiramente. Pelo menos ficou claro nos últimos 10 anos que quem comprou Bitcoin não se arrependeu no longo prazo. Lógico que curto prazo é ruído. Qualquer coisa pode acontecer no curto prazo. Inclusive, Sim. volatilidade no Black Scholes, em qualquer modelo de valuation, aumenta com os mesmos fundamentos. O Bitcoin ainda vai ser, por muitas décadas aí, extremamente volátil em fiat. Agora, é claro que não existe uma fórmula absoluta. Você fica em 200% em Bitcoin, 2%, 1%. É lógico, como a gente já conversou, existe uma quantidade de Bitcoin necessária para cada pessoa e para cada perfil.
Se você tem 300 vezes o patrimônio que você vai precisar nos próximos 200 anos, é natural que você tenha 80% a 90% de ouro ou 50% de ouro. Tem pessoas idosas e tal, que o ideal é que ele se exponha menos de 5% em Bitcoin. Agora, a exposição de 0% não é indicada a ninguém, porque é uma aposta total na autodestruição, né? Sim. E o que você acha, falando em Você está começando a volatilidade aí, trabalhar agora. Ó, fala, João, diga. você tem 16 anos, começou a ganhar dinheiro agora, não tem patrimônio nenhum. Você tem um fluxo de caixa em Fiat, mora na casa do pai e da mãe. É razoável que você tenha 500% em Bitcoin? Claro, porque você tem como pagar o juros sem tomar um racket, não é isso? Tem pessoas que é É indicado isso. tá 500% em Bitcoin e tem pessoas que é indicado tá 5%, não é isso? Concordo, 100%, 100%. Acho que cada Seu um... pai e sua mãe morreu, você consegue. Seu pai e sua mãe aceita, por exemplo, vender todos os imóveis na família financiado para pegar esse dinheiro e meter de Bitcoin. E você mamar no juro negativo, comprando o valor dos imóveis que são do seu pai e de sua mãe, financiando o imóvel, vendendo do pai para o filho, e pegar essa grana e botar Bitcoin para depois ter que dividir, sem pagar imposto de morte, sem pagar advogado, sem burocracia de inventário, sem nada. Vale a pena alavancar? Porra, claro que vale para uma situação dessa, né? Só que quem tem que É, avaliar isso? Liberdade absoluta é responsabilidade absoluta, não é isso, bicho? claro, claro, isso mesmo. E, bom, mas então, já que você falou de preço aí, de tamanho de alocação, queria saber o que você espera aí para os próximos 12 meses de preço. Eu vi que você vira e mexe posta algumas análises aí, né, do ciclo, se a gente está no final de um bull market, se a gente está no final no começo de um bear market, o que você acha? É, o Bitcoin ele é influenciado por diversos fatores. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui de formiguinha importa pra caralho. Mas o fator Aham. determinante, ainda nesse momento, não é o quão bem o Bitcoin está fundamentalmente e nem quantas pessoas a gente atrai para financiar o Bitcoin. E se o quão merda os caras conseguem fazendo nos mercados convencionais. Genericamente, Tá. se os fractais se repetirem, que não existe nenhuma garantia, mas é uma tendência, não é isso? A natureza Sim. funciona com base em fractais. O formato dos animais, as estações do ano, os ciclos de dia e noite, todos eles não são exatamente iguais, mas são parecidos, não é isso? Até Aham. os dias não são iguais. Cada vez a Terra está perdendo velocidade graças à Lua e o Sol, não é isso? Mas nenhum dia tem o mesmo tempo exatamente do que o outro, mas eles tendem a ter alguma semelhança, não é isso? Sim. Então, repetindo os fractais, nos ciclos anteriores, os fundos e os topos foram entre 47 e 49 meses de diferença dos anteriores. Se isso se repetir, o Bitcoin vai atingir seu pico entre dezembro e fevereiro desse ano e vai atingir seu fundo 24 meses depois. Eu espero, sinceramente, que o Bitcoin atinja 6 dígitos. Agora, 6 dígitos em dólar pode ser 100 mil ou 400 mil dólares. Pode ser qualquer valor entre Sim. esses dois números, entre dezembro e fevereiro. Pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, e também pode acontecer o super ciclo, pode acontecer a hiperbitcoinização, que eu só espero para daqui a 2 ou 3 ciclos, ou o Bitcoin pode deixar de existir, porque vários bugs já foram identificados, existe ainda possibilidade residual do Bitcoin deixar de existir. Isso é possível. Inclusive, é possível amanhã a humanidade deixar de existir. Pode um buraco negro estar se aproximando e engolir a Terra, pode o Sol explodir. Existem vários fatores que podem Sim. Sim. acontecer. Inclusive, pode acontecer apocalipse zumbi, como é que chama? Pode ter uma epidemia de verdade que destrua a humanidade. Pode acontecer, por exemplo, uma tempestade solar que destrua a energia elétrica e mate 99% da humanidade. Tudo isso é possível, né? A questão é que nós não podemos ser Claro, claro. arrogantes de dar certeza em nada. Agora, se os fractais se repetirem, o Bitcoin vai bater 6 dígitos em dólar entre dezembro e fevereiro. Agora, quanto é 6 dígitos? Pode ser entre 100 e 400. E se os fractais se repetirem, ele novamente cai 70% a 90% e recomeça o ciclo. Né? E você acha que essa é repetir mais um ciclo de bull e bear market, você acha que para você é a possibilidade mais provável? É, eu acredito. Agora, eu não compro Bitcoin esperando Bitcoin em valorização. Se o Bitcoin continuar no mesmo valor hoje em dólar para sempre, ele continua sendo o melhor ativo da história da humanidade. Porque ele é o colateral supremo, ele é o único ativo que não pode ser tomado, ele não pode, você não pode, se você não fornecer seu endereço, ninguém no mundo pode comprovar que você tem aquele Bitcoin. Se você não fornecer a senha, se você tiver Bitcoin criptografado, o que não foi o caso do Glideson, que largou lá as palavras lá para a Polícia Federal Uhum. encontrar e tomar 591 bitcoins dele. Se você Não. mantiver os bitcoins gerados de uma carteira offline em sua casa com passphrase, ninguém pode roubar você. Você pode levar o bitcoin para o caixão, se você quiser. Você pode, inclusive, fazer dead man switch. Você pode mandar para seus parentes, para pessoas que você confie, por exemplo, para alguns a senha e para outros o PDF criptografado com informações que levem a sua senha.
para que eles, inclusive, tenham acesso à sua herança 9 meses, 12 meses, 18 meses depois da sua inatividade na internet. E até no Google isso é grátis, bicho. Existem Não vários sabia serviços de disso, não. Dead Man Switch, de você mandar seu testamento, você mandar, não sei se você tem filhos, uma mensagem final para sua família, orientação, dizer, olha, o plano de saúde, o número é tal, o meu seguro de vida, o número é tal, tais pessoas me devem X dinheiro, cobre eles, eu devo a essas pessoas, elas têm que ser pagas, não é isso ou não? É isso. Não é útil você Entendi, fazer um eu testamento? não sabia Você que prefere tinha um isso. testamento que é melhor você confiar num advogado, num cartório do governo, ou você confiar no Google e mais 2 ou 3 serviços que fazem isso de graça e vão mandar o e-mail para aquelas pessoas disparado automaticamente depois de certo tempo de inatividade da sua conta? É. É bom Esse isso tipo de mesmo, eu nunca coisa, tinha e é pensado. inclusive explicado no Red Pill. Tudo, no segunda edição a gente explica tudo isso. A gente explica umas 4 ou 5 camadas de OPSEC, inclusive tem um capítulo só de e se eu morrer, para onde vai o Bitcoin? O Bitcoin é o primeiro ativo da história da humanidade. Inclusive, o Dove defende que ninguém tem posse sobre Bitcoin. Se não tem posse, não tem propriedade, porque a posse é um dos atributos da propriedade. Então, o Bitcoin é uma coisa que ainda vai ter muita discussão do que ele é, certo? Eu acredito que você tem Uhum. posse como o locador, alguém que aluga um apartamento, não tem domínio físico sobre o apartamento e tem posse indireta, não é isso, João, ou não? Sim, Se sim, você alugou um sim, imóvel e tá mamando todo mês ali, você mantém algum nível de domínio, que não é o físico. Você não tem domínio físico sim. sobre a porra que você tá recebendo pro cara ficar ali dentro, não é isso ou não? É, exato. É ou não? Sim, Isso. Você tem, é isso. Dove, por exemplo, a gente bateu na papo na semana passada, Dove acha que você não tem domínio sobre Bitcoin. Se você não tem domínio, você não tem propriedade. Porque a propriedade a definição de propriedade nos últimos 3.000 anos, no Código de Justiniano, inclusive no Código Civil Brasileiro, é a expressão máxima de todos os direitos de propriedade, que inclui a posse, não é isso? Então, aham. mas voltando. Se você tem acesso às chaves privadas, você pode, inclusive, não dar a ninguém. Se você acha que as pessoas não merecem, você pode, inclusive, não dar a ninguém. Você memoriza a porra, não dá a ninguém, não deixa escrito em lugar nenhum. E se você morrer, uma porra vai com você pro caixão. Por que você pode levar com você com o caixão? Nada. Até hoje, se você enterrar, alguém vai chegar lá e desenterrar com o. Hoje em dia é modinha, né? Os caras saem com o negócio de detetor de metal procurando em todo lugar, né? É, é verdade. Eu não. Eu É confesso o que eu único gostaria ativo de que você pode saber. levar com você pro caixão. Você pode, É, inclusive, não, é no muito direito boa essa ideia. brasileiro, tem limitações de legado. Você não pode ficar dando o que você quiser. Com Bitcoin, você pode dar o que você quiser para quem você quiser. Você pode, inclusive, mandar a chave pro cara, se você morrer 8 meses, chegar no meio do cara, ó, velho, vai em tal lugar e olha isso que é seu Bitcoin. É interessante esse serviço. Você falou que o Google oferece isso? Se eu posso configurar lá no O no meu Gmail oferece e-mail. isso de graça. A maioria dos e-mails oferece isso de graça. É, A é maioria dos e-mails legal. oferece isso de graça. Chama Deadman Suite o nome do serviço. E se eu O ficar gatilho do 18 homem meses sem morto. logar, ele manda um e-mail lá para minha família, O sei tempo que lá. você quiser. Pode ser 2 dias sem logar, um mês, um ano, 24 meses, isso. Ah, legal. Bom saber. Inclusive, pode ser a senha de suas contas, se você quiser. E como Não, que é você tipo, acha que isso é vai uma das coisas ser que a gente isso? menciona lá. Eu queria entender como é que você Como acha que vai ser vai isso o quê? ser é, passar a posse, né, de Bitcoin para os herdeiros, porque não é um negócio muito simples, né? Porque para você manter a Como sua. não? Não, não digo simples no sentido de que se você mantém a soberania sobre suas moedas, você tem a responsabilidade de manter aquilo lá seguro. Só que se você morreu, como que você sabe? Como que você garante que aquilo vai ser Eu passado posso, de ó, maneira por eficiente? exemplo, um negócio. Se eu tiver 12 filhos, certo? Se eu tiver 12 Aham, filhos ou 12 herdeiros, pode ser minhas esposas, puta, o que você quiser, não é isso? Tem perfil, inclusive, que aham. você pode deserdar e dar aos brother, não é isso ou não? É Você pode, isso, inclusive, é dar quem você verdade. quiser, ilegalmente. Isso. É. Se você deixar no cofre de sua casa, chegar para todo mundo e dizer, olha, aqui estão as minhas seeds, aquela chapinha da Cold Card, aquele chapinha da Stack Beat, uma chapa de aço. Aham. Você pode, inclusive, eu prefiro, inclusive, da chapa de aço, pegar um cartão de crédito velho e furar. Aquilo ali é genial, porque o cara tem que ter o gabarito e o cara tem que ter a passphrase. Só com o cartão perfurado, você não chega a lugar nenhum. E um cartão É perfurado verdade. velho, de cartão de crédito, de plano de saúde, é muito mais discreto do que um cartão de aço. Mas vamos dizer que você compre mesmo na Cold Card, você compre mesmo na Stackbit lá, você queira uma porra que suporte fogo, a porra toda. Inclusive, eu acho mais seguro você ter 3 cartões de crédito velhos, guardados em 3 casas diferentes, do que ter um de aço numa casa só, né? É, pode Porque o ser. de aço Faz suporta sentido. incêndio, mas um só você pode perder, né? É. Mas voltando, vamos dizer que você pega e bote no seu cofre. Você diga a todo mundo: olha, aqui são as 12 palavras, estão aqui no cartãozinho, beleza? Só que o Aham. cartão pode não ter nenhum centavo. Você vai mandar a passphrase de cada um deles no Deadman Suite quando você ficar um ano inativo, não é isso? É,
Ah, entendeu não, o que eu mas falo? calma, o que você manda? Você manda o gabarito pra eles por e-mail depois que você morreu? Não, você vai dizer a cada um no Deadman Switch qual é a senha dele, qual é a passphrase dele. Para aquelas mesmas palavras, você gera 12 carteiras com Ah, passphrases entendi, diferentes, um para cada entendi, herdeiro. entendi, entendi, entendi. É, faz Se alguém sentido roubar as mesmo, né? palavras, não vai botar a mão no outro, acabou. Bom, mas daí se seu herdeiro perder o cartão dele, também, né? Azar dele. Pode estar em lugares, foi o que eu falei, pode estar em vários lugares diferentes, não é isso? Ah, ah, ah. Legal isso Você pode mesmo, é uma deixar na boa sua ideia. carteira. Inclusive, você pode mandar para eles o gabarito e a passphrase deles. Inclusive, se o Google abrir o gabarito e o passphrase sem as palavras, não adianta porra nenhuma. O Google não lhe rouba nada, não é isso ou não? Não Se rouba você nada, tem a exato. porra física na sua mão. É. Tem várias estratégias dessas que são comentadas no livro. Isso que eu lhe falei é complicado de fazer? Não, não é, não é. É, realmente, eu nunca tinha Dizer, olha, pensado na nisso. Bíblia tal, na Bem casa de não legal. sei quem, tem um cartão. Inclusive, você pode botar na parede de sua casa, bicho. Você pode escrever num quadro em qualquer lugar. Essas palavras podem estar em qualquer lugar que não vá pra internet. Você pode desenhar em sua Sim, casa toda, não entendeu o que eu tô dizendo? sim, entendi, entendi. Tá Você claro. pode, o ideal, na minha opinião, inclusive, é concretar. É concretar. Se é porra de aço, é concretar. Inclusive, eu conheci várias pessoas em vários países comunistas que concretaram ouro para voltar lá muitos anos depois e pegaram ouro, armas, a porra toda. O ideal é você quebrar e concretar dentro de sua casa, né? É verdade. Só não pode vender o imóvel, né? Pode, não tem problema nenhum. Se ele tiver concretado num piso que o cara não identifique, velho. Porra, é muito difícil o cara achar, né? Não? É verdade. Você vai ter que comprar o imóvel dele Se você pra ter quebrar o piso acesso de ao sua concreto. sala, de uma casa, e concretar ali 40 centímetros abaixo, meter cimento pra caralho o piso, qual é a chance do cara ir lá e descobrir isso, velho? Nenhuma. E se ele descobrir, também não adianta porra nenhuma, que ele não tem as palavras, não tem o gabarito, tem nada. Tem um cartão com um monte de buraco, né? É isso. Exatamente. É, não, acho que faz total sentido. Pô, que bom, hein? Legal que Se o Gladson você tá tivesse fazendo comprado e esse lido o guia livro, aí. não teria perdido 120 milhões de reais em Bitcoin, não é isso? Então, mas o que você acha que passa na cabeça desse O cara? Porque Glidson, o cara tinha 120 milhões de reais em Bitcoin rapaz, e tinha só uma não, passphrase a jogada na casa vagabunda, dele? a piranha dele, a piranha dele sacou 4 mil e tantos bitcoins na última semana da Binance, porra. Imagina o que ele não tem cold wallet a porra toda. Esse cara rodou do Pix dele 3 bilhões de reais, porra, nesse ano. Puta que pariu. Sério mesmo? 3 A mulher do bilhões? cara venezuelana fugiu com 4 mil bitcoins, 4 mil e tantos, que ela sacou, a Binance informou a justiça que ela sacou 4.400 bitcoins na última semana. Inclusive, eu postei até uma brincadeira. Quando o Bitcoin caiu ontem, eu falei: opa, a esposa do Gladson vendeu a porra, não é isso ou não? Pode ser, né? Porque como é que alguém vendeu 3, 4 mil bitcoins com fund embaixo, pouca gente long para o cara se aproveitar, né, da liquidez e a porra cair? Só a pessoa que tem uma quantidade de dinheiro absurda e não tem nenhuma noção mental, não tem intelectualmente. É porque é o seguinte, a maioria das pessoas que ganham na loteria se fode na vida. Renecena. Porra, aqui na Bahia teve um cara que morou no hotel da Bahia, no hotel mais caro que tinha na Bahia, 20 anos, comeu os melhores do Brasil e hoje em dia lava carro e é mendigo, porra, dorme na rua, morre numa caixa de papelão. Tipo assim, existem dezenas de casos. Bitcoin é ganhar na loteria aos poucos. Se você não tiver uma estrutura muito sólida de valor, de intelectualidade, você vai se fuder. Você vai usar Vai gastar cocaína, ter tudo. filho com puta. Inclusive, essa é uma parte importante do livro também. De dizer, olha, bicho, você vai ficar rico. Se você comprar Bitcoin 50, 100 reais, você daqui a 12, 13, 15 anos, você vai ficar rico pra caralho. Agora você tem que ter uma estrutura também moral, mental, para você conseguir segurar o rojão, não é não, João? É, é. Não, e tem que ter esse planejamento tecnológico aí também, né? O cara, você falou que a Polícia Federal Também. achou 150 milhões, mas As então ele palavras. tinha bem Ele mais, na verdade. anotou, Mas ele tinha bem ele mais, na anotou. verdade, né? Tinha, mas porque tava em contas, tava nas contas. Ele não deu a Sei. senha do computador, mas aquelas palavrinhas, ele inclusive deixou na caixa da LED, dentro do cofre. Os caras abriram o cofre e tinha as palavras lá, acabou. Sem Pô, que personagem, burro. sem porra nenhuma. É, Que otário. É isso não, mas porque aquilo ali pra ele era um trocado, porra. Ele tinha bilhão. Esses 600 bitcoins ali era o barco dele. é. Mas ele Aí era. O ele que que foi ele preso, a fazia? mulher Ele era um sacou o resto do golpista, né? dinheiro. Ele era um golpistão, ele fazia Ele era um pirâmides, é isso? piramideiro, é. Inclusive, era um piramideiro. Tipo assim, o cara foi formado. Esse cara, a formação dele foi ser pastor da Universal. Esses caras têm técnica de convencimento, de como é que Ah, chama? entendi. De hipnose. Ele não chama de Sei. hipnose, mas de approach, né? De repó. Esses caras sabem abordar pessoas e tal, convencer. A profissão do pastor é essa, né, bicho? Da Universal, então, é convencer o cara e ainda tirar dinheiro dele, né? Sim, sim. É, não, faz sentido então. E o cara operou por quanto tempo, você Eu sabe? acho que o que deve ter na cabeça dele a essa altura é chifre, velho. Você Que a acha que mulher essa fugiu do venezuelana país? tá A mulher financiando o fugiu do advogado país? dele?
O quê? Se picou, com Fica, certeza. fugiu. Essa mulher agora deve estar, porra, em alguma ilha aí de se fuder, deve estar com um barco, ó, como é que chama? Em algum lugar que ela entrou ilegalmente, inclusive, com 5 passaportes, não é não? Dá um Você filme isso acha aí, que pô. Gleidson vai achar? Gleidson, você acha que ela vai continuar sendo esposa do Gleidson? Vai esperar ele sair da cadeia? Acho que não. Certeza que não, Hein? né? Eu também acho que ele nunca. Ela pode até pagar um advogadozinho pra ele, inclusive pra ela acompanhar o processo, mas que esse cara vai comer, chegar na presença dessa mulher, acho que nunca mais, viu, velho? Você. É, eu acho também, né? Puta que Se eu fosse ele, pariu, eu cara. pagava o advogado, só pra saber como é que tá o andamento do processo. Ainda pagava o advogado pra dizer, ó, velho, e você vai receber mais ainda enquanto tempo esse vagabundo fica preso, não é isso? Pra não ir atrás dela, né? Não, pra ele saber, inclusive, o dia que ele vai sair da cadeia, inclusive, se vale a pena mandar matar ele lá dentro, porque é mais barato, né? É verdade, é verdade. Então, uma coisa, vamos aproveitar esse tema. Uma coisa que pediram para você falar bastante é do mercado de apostas de morte. Eu sei pouco disso. Eu queria que você pudesse dar um geralzão aí, alguma coisa. Quando o pessoal perguntou isso, inclusive eu botei o link lá, que existiu um cara chamado Jim. Existiu, muito antes de existir Bitcoin, uma série de artigos chamada Assassination Markets, que explicava como existiria o mercado descentralizado de mortes quando houvesse um dinheiro da internet. Várias pessoas, antes de existir o Bitcoin, previram que É mesmo? existiria o dinheiro da internet. Inclusive, Milton Friedman, em 99, falou que um dia ia surgir um dinheiro da internet descentralizado. Tipo, Uhum. existe vídeo do cara dizendo isso, não é só escrito, não. Existe ele dizendo isso em 99. Esse Jim foi um dos caras que escreveu vários artigos, e ele é vivo, ele falou sobre isso no Anarcapuco há poucos anos atrás. Agora, eu tenho algumas contribuições que eu acredito que podiam ser úteis no sistema dele. E eu, inclusive, nesse artigo eu explico quais são as coisas que eu acho que tem que ser colocadas, tanto a questão do oráculo, quanto a questão por exemplo, o dele é mais um serviço de sicário. Você dizer o quanto você pagaria para alguém matar e o cara chegar lá e aceitar ou não, de maneira descentralizada, matar o cara e pegar o dinheiro. Eu acho que isso tinha que ser de uma maneira de uma loteria, que várias pessoas apostassem e qualquer um pudesse apostar em qualquer dia exclusivamente. Quando você apostasse um dia, o cara morresse naquele dia, você ganhava o dinheiro e o valor fosse exponencialmente maior. Ele, inclusive, diz expressamente que isso não deveria acontecer para não virar loteria de morte. Eu acredito que só vai dar certo com loteria de morte. Agora, isso só vai existir no próximo ciclo. Daqui a 5 ou 6 anos isso vai ser viável. Ainda não é. Porque você não tem. Inclusive, teve um cara que veio Mas e falar o de capitalização oráculo? de Bitcoin aqui. Você falou de Teve um cara, oráculo não teve aí. um cara que falou que eu alugo meus Bitcoin na Finex, não sei o quê. A Finex Uhum, já deu uhum. calote várias vezes. A Finex tem sede nos Estados Unidos. Você vai fazer negócio com a porra dessa, você tá maluco, tem risco de perder tudo. Hoje, não tem nenhum lugar que vale a pena você render dólar, nem Bitcoin, e nenhuma plataforma é segura. Não existe nenhum sistema de governança, nenhuma plataforma que preste hoje. Você tem alguma segurança que os caras da Deribit não vai sumir com seu dinheiro e você se fuder? Não tem nenhuma segurança da BitMEX, que o negão já foi preso, inclusive. Esses caras podem sumir, porra, como a mulher de Gleidson sumiu. A única garantia que você tem com esses caras, a única expectativa que você tem de não tomar um exit scam, um rogue poll dessa galera, é a expectativa do cara aumentar a renda exponencialmente, certo? Que é uma expectativa subjetiva, que você não sabe, inclusive, o quantos por cento do asset, o quantos por cento de propriedade o cara tem, o cara que tem controle tem sobre a empresa. Não existe hoje em dia, você não tem segurança jurídica, não tem esquema de governança, nenhuma plataforma que preste para você negociar seus bitcoins. Seja em garantia de não ser roubado, tanto em garantia de não ser entregue para algum bandido, público ou privado. Isso vai ter que ser desenvolvido nos próximos anos. É o que eu sempre converso. Na hora que você puder capitalizar e colateralizar facilmente seus bitcoins em sintéticos de real, de dólar, de índice, os melhores investidores de bolsa, os melhores investidores de renda fixa, até os no-coiners, a vovó e o vovô que estão no CDI, vão passar a comprar bitcoin para entrar no sistema que vai pagar 3 vezes o CDI a ele em real. Isso aí é a infraestrutura básica da nossa era. Isso vai ter que começar a acontecer nos próximos 4 ou 5 anos. Enquanto não existir isso, não vai haver mercado descentralizado de morte. Esse é o killer app de hoje, é o que a gente precisa hoje no Bitcoin. Eu tenho convicção, inclusive eu dizia isso desde 2015, 2016, que essas corretoras bolivarianas, elas não vão existir daqui a 10 anos. Só vai existir as corretoras que sejam amigas do rei, porra. Que seja sócio Guedes, SoftBank, os bandidos. Porque como houve uma super concentração de bancos, só tem banco amigo do rei, só tem Sim. partido político amigo do rei. É a mesma coisa. Nós vivemos em estado de exceção. Não existe, porra. Não existe investimento, não existe trabalho honesto, não existe ganhar dinheiro sistematicamente no Legacy. Na hora que você começar a ganhar dinheiro, vai vir um vagabundo e tomar sua porra. Como aconteceu no Brasil, desde como é que chama? Do primeiro empresário lá, começou a fazer estrada de ferro, o governo quebrou o cara, né? Como é? O Barão de Mauá, né? É, é, Se na época que o Brasil tinha pode ser. legalidade, o Barão de Mauá já foi destruído pelo Estado, imagine agora, né?
Mas bom, mas você acha que então as corretoras vai ocorrer um movimento de centralização, parecido com o que aconteceu com o Com banco? certeza. Inclusive, não sou eu que digo isso, não. O Ralph Finlay, o Nick Szabo, o próprio Satoshi discutiam em 2010, 2011, nos fóruns, que existiriam inevitavelmente bancos de Bitcoin e que o Bitcoin permite que se façam negócios sem confiança, mas existem diversos serviços, diversas situações, e elas são a maioria, em que reputação e confiança e outros sistemas de governança baseado na confiança interpessoal ainda vão ser úteis. E o fato de blockchain não ser uma panaceia para todos os problemas é exatamente o motivo pelo qual 99% das shitcoins são golpes. Como assim? A maioria das shitcoins, elas são coisas que pretendem resolver com blockchain uma coisa que você não precisa ou não é Sim, possível claro. resolver com blockchain. Por exemplo, a Aham. Link promete resolver o problema do oráculo, né? Isso que era a shitcoin aquele dia do ano passado, né? A Link, Chainlink, né? Isso vai ser muito Sim. melhor resolvido, por exemplo, com pessoas com reputação. Por exemplo, com a rede Ah, federada como entendi. a Liquid. Quando tiver 40, Entendi. 50 empresas que tiverem nós, que garantam se aquele resultado for verdadeiro ou não, e que eles vão ter prejuízos e ter os negócios destruídos se elas mentirem, não é isso? Entendi. Faz Eu sentido. prefiro confiar no consenso de 40 ladrões, que se eles mentirem uma vez ali, eles perdem todo o negócio deles, uma grana altíssima envolvida, do que uma porra descentralizada de oráculo automático. Inclusive, o cara pode fraudar a fonte do oráculo, né? Quantos por cento das Exato. pessoas são capazes de ler um código e ver se aquilo funciona ou não? No caso do MakerDAO, ficou claro que ninguém no mundo, só o cara que fez o exploit, né? É possível que Exato. não tenha demanda de smart contracts. Smart contracts vão ser coisas que sempre vão ter uma demanda. Olha, uma vending machine de Coca-Cola é um smart contract. Isso existe há 50 anos. A questão é que sempre vai ser É. uma coisa de nicho. A maioria dos trades não vão ser feitos nem pelo Legacy, nem DeFi. Na minha opinião, o Bitcoin Finance vai ser majoritariamente coisas com sede em paraíso fiscal e tal, numa área cinza, baseada em pequenos negócios de altíssima confiança. É. Mas já existe um Agora, pouco disso, né? A Bitfinex em si, eu acho que a sede era no Panamá, eu acho, se eu negativo, não a me engano. Bitfinex é em Hong Kong. Hong Kong, pode ser. É. Que hoje em dia é um risco absurdo, né? É um risco absurdo, não dá para correr esse risco. Inclusive, eles deram calote 2 vezes e pagaram, mas ele já teve situações. Inclusive, eles são envolvidos com o problema da Tether, que é uma bomba relógio aí, né? Então, por quê? Por que Eu, que você acha que é uma bomba inclusive, relógio? qualquer coisa que faça transação bancária é vulnerável a se fuder. Porque o cara tá se vulnerabilizando a ser identificado no Legacy. Se Ah, aceita entendi. depósito bancário, já é fora do. Já tá foda, já tá fudido. Eu acredito que, Não, mas você acha inclusive, que o. nos próximos anos, com o fim do dinheiro físico, com o fim do dinheiro lodial, a maioria das corretoras só vão lidar com sintético de real, sintético de dólar. Como, por exemplo, na BitMEX, na Deribit, que você tem um saldo em dólar lá, mas você só saca em Bitcoin. ah, E esses tokens, entre aspas, porque não está em blockchain nenhuma, está em uma base centralizada, por isso é menos risco, porque na hora que você tem um stable, você tem que confiar no emissor, você tem que confiar na plataforma, você tem que confiar no custodiante, você tem risco de custódia ao cubo. Na hora que você tiver concentrado isso em aplicativo que você troca off-chain, fudeu. Você vai inflacionar absurdamente as fiats lixo, você vai permitir que o cara alavanque nelas, você vai permitir que o vovô no coiner triplique ou quadruplique o retorno dele para tirar o dinheiro dele do banco. Aí vai começar, qualquer um vai conseguir fazer o que o Michael Saylor faz, o Steins, não é isso? Como é que chama a estratégia do Hugo Steins? O Hugo Steins foi um cara que na época da República de Weimar, que teve uma inflação absurda na Alemanha, comprava aham. fábrica de sapatos pelo preço de 2, 3 caixas de sapato, que o cara comprava, porra, se endividava e explodia a inflação, ele sumia a dívida dele, né? Um dos grandes bilionários da Alemanha, cara que mamou absurdamente a riqueza dele se multiplicou porque ele conseguia acesso ao juro subsidiado e enriquecia com a diluição da moeda, né? Hoje, Sim. por exemplo, o Michael É uma Saylor boa está estratégia, né? esperando fazer isso. A estratégia do Michael Saylor é se endividar a juro zero e multiplicar a riqueza dele com a diluição do valor do dólar, né? Hum. Mas você acha que hoje se endividar em real não é uma boa opção? É uma boa opção, né? Porque o real, a É shitcoin. uma boa opção. É uma boa É uma opção. boa O problema opção. é que se você se endividar em real na Rispar, por exemplo, a Rispar é de fuder. A Rispar cobra 0,69 a você. Só que na hora que você botar todos os tributos, é mais de um. Um serviço como o da Rispar. E o serviço da Rispar, você fica vulnerável a uma ordem judicial de entregar seu Bitcoin. Na ordem da Rispar, eles nunca executaram ninguém. Mas existe o risco eventual do Bitcoin cair 50% em 24 horas, você não ter onde tirar o dinheiro e você tomar um hack. Existem maneiras de você se alavancar sem chance de você tomar uma chamada de margem. Por exemplo, que a gente já conversou, financiar o imóvel dos seus pais, pegar essa grana e comprar Bitcoin. O Bitcoin pode cair 90%. Você não vai perder os Bitcoins, porque sua dívida é no financiamento do imóvel que você está continuando a ocupar. Você está pegando um imóvel, uma riqueza absurda que está perdendo valor
e dando alguma utilidade a ela. Existem juros, a inflação. A inflação real não é o aumento de preço no mercado. A inflação real é o aumento da base monetária. Existe uma diferença entre essas duas coisas. Existe uma diferença, porque existe uma diferença tecnológica. O avanço tecnológico faz com que as coisas fiquem cada vez mais baratas. Existem vários fatores deflacionários, demográficos, de escala, de alavancagem bancária. Era para as coisas. Se não existisse uma moeda porcaria em ouro, o valor de tudo tende a cair. Beleza? Embora o ouro esteja sendo demonetizado, desmoralizado. Uma grama de ouro era menos de R$11,94, agora é mais de 300, não é isso? Sim. Nem o salário mínimo não acompanhou o ouro. Nem o salário mínimo não acompanhou a valorização do ouro. E o ouro perdeu, em termos reais, porque ele foi demonetizado. Então, existe o principal imposto, e o mais imoral de todos, é a diluição através da inflação, que chama-se OIAGem, que é a remuneração pelo monopólio de emissão da moeda. Tudo isso que eu estou dizendo tem lá no Red Pill. Está explicado detalhadamente, com fontes, a porra toda. Beleza? Perfeito. A maioria das pessoas não entende isso. O aumento da base monetária em real foi de 50% mais ou menos nos últimos 12 meses. Se você não aumentou em 50% o número de seus reais, descontado o risco e todos os custos, seu tempo, preocupação que você teve, os impostos, você perdeu dinheiro. Então, quem compra ações, quem investe em renda fixa, você comprar um carro, vai alugar no Uber, o que você fez? Você perdeu dinheiro, bicho. Os imóveis vão ser obliterados, porque a demanda de imóvel vai despencar, inclusive porque o número de pessoas vai despencar. Imóvel comercial, pior ainda, porque agora é educação, o serviço é tudo online, não é isso? Mas você acha que Imóvel não é mais investimento, ação não é mais investimento, renda fixa não é mais investimento. Investimento hoje não existe mais. Não existe investimento em ambiente de juro real negativo. O que é juro real negativo é quando a sua remuneração, que é tabelada pelo governo, é inferior à emissão da moeda. Você tem uma perda aí, pelo menos de 40% ao ano, se você ficar dentro do Legacy. Essas pessoas vão ter uma perda, e nos últimos 10 anos, uma perda média aí de 18%, 20%, descontando esses últimos 12 meses, que realmente foi absurdo depois do vírus chinês. Então, se as pessoas começarem a se tocar disso, elas começam a comprar Bitcoin. Mas você não precisa fazer elas se tocarem disso para financiar o Bitcoin. Porque na hora que você permitir que o Bitcoin, né, se alavanque, ele está remunerando pessoas em real para saírem do sistema. Então você está aumentando a demanda por Bitcoin sem precisar aumentar o número de Bitcoiners. Esse é o grande perigo, que é o grande perigo, é a maneira de explodir a demanda por Bitcoin, sem você ter que aumentar nenhum Bitcoiner. Só aumentando a capacidade dessas pessoas se alavancarem, sem risco de tomar um hacket, que é exatamente o que o Michael Saylor faz, que é exatamente o que você pode fazer se você financiar a casa de seu pai e de sua mãe, pegar dinheiro e botar de Bitcoin, não é isso? Porque o financiamento imobiliário é caro ou barato, João? Eu acho barato, né? Porque se a inflação. Se me oferece um juros aí de 7% ao ano, 8% ao ano. Na Caixa você pega fixo de 8, 9, exatamente. Você tá pagando 8, 9% e os caras imprimindo 30% mais real, 40% mais real. Maravilhoso, exato. Né? Pronto. Não, ainda mais se eu tiver Bitcoin, né? 0 a 0, você já tá enriquecendo 30. É isso. A maioria das pessoas não entende que você pode enriquecer colocando o seu dinheiro em investimentos que dê um retorno acima do retorno de mercado, mas você também pode enriquecer se endividando, pagando menos do que o custo de mercado, ou o retorno que você está tendo em seus investimentos, né? Se, por exemplo, eu me endivido a 5% e tenho um retorno de 10%, é uma bosta ter um retorno de 10%, mas eu estou enriquecendo, porque eu estou dobrando a riqueza que eu preciso para pagar a porra da prestação, estou enriquecendo com o dinheiro dos outros, não é isso ou não? É isso, exatamente. Eu acho que qualquer pessoa que vai comprar um imóvel hoje em dia tem que considerar o financiamento, né? Porque com juros brasileiros do jeito que tá, mesmo agora, subindo a Selic para 5,5%, ainda é uma piada comparado à inflação real, mas isso não vai existir por muito tempo, não. Isso não vai existir por muito tempo, não. Isso só vai existir enquanto existirem otários colocando dinheiro na poupança, que é o que financia o investimento imobiliário. Na hora que tiverem aplicativos que o cara, com facilidade, conseguir pagar o aplicativo, comprar o Bitcoin, jogar ali, ter um real colateralizado que ele usa com 5 ou 10 ou 20 mil pessoas no Brasil para fazer os pagamentos dele em real e sacar em Bitcoin, pode ser inclusive no caixa automático de Bitcoin, fudeu. A vovó, o titio que deixa o dinheiro na poupança lá no CDI, vai começar a deixar o real sintético no aplicativo. E aí fudeu. Os melhores emprestadores do sistema vão sair. Os melhores caras. Aí acaba o sistema bancário colapsa. Mas você acha que isso demora quanto tempo? Demora um tempo ainda, né? Rapaz, bicho, eu acho que isso é iminente. Em dólar já existe, já está começando a existir essa estrutura. Isso é iminente. E isso nos próximos 4 anos aí vai surgir. E eu acredito que nos próximos 6 a 7, em decorrência disso, vai começar a surgir os mercados centralizados de morte. Mas eu não entendi essa estrutura. Você pode me explicar de novo? Como que é esse real A estrutura de sintético quê? Como é que você alavanca Bitcoin? Não, alavancar... É que eu não tô entendendo como que isso... Você Entendo, entende como é que funciona o empréstimo colateralizado da Rispal ou não? Sim. Você entende como funciona? Você vai pegar, botar Bitcoin lá e pegar metade do dinheiro que você botou em Bitcoin em real, beleza? E você Aham, vai pagar o juro aham. no fim do mês. Ou não?
Sim, Só que exatamente. a Rispat te cobra 0,69, a Rispat cobra 0,69, só que na hora que bota IOF, custo, não sei o que lá, não sei o que lá, você vai pagar mais de 1, beleza? Tá. Se a gente Sobe fizesse um só. site na internet, que o cara botasse Bitcoin lá, pudesse vender e comprar Bitcoin com créditos de real, como por exemplo, você tem créditos de dólar na Finex, você tem créditos de dólar na Deribit, você não pode sacar o dólar. Você só pode sacar em Bitcoin, embora você tenha créditos de dólar lá, certo? O vovô, a Aham. vovó, vai preferir, por exemplo, receber 0,2, 0,3 no CDI ou receber 1,5% numa plataforma dessa, em real. Que ele Mas pode aí sacar em é aquele Bitcoin, que ele... empréstimo lá que você tava falando na Phoenix, certo? Não, não é. A Finex é aluguel. Você tá alugando o negócio. A Finex tem sede no Japão, na China. Ela faz Não, negócio mas como que você bancário vai que fazer vai, não esse vai, toda dólar hora fica render pedindo seu aí? KSI. O Como que você quê? vai fazer esse dólar render aí nessa Eu corretora? pago 1%. Eu pago 1% ao mês. Você não paga, não? Você não paga 1% ao mês em real pra você nunca mais ter que vender nenhum Bitcoin. Você prefere vender Bitcoin ou pegar mais real emprestado? Ah, entendi, entendi. Eu Mas aí você vai pago. ter que Eu ficar pago 1% ao mês. refinanciando toda vez sua dívida. Se você pagar 1% ao mês em Bitcoin, qual foi o período aí de 20 meses que você perdeu dinheiro? Nenhum. Inclusive, você ainda pode fazer de uma maneira que você fique mais seguro ainda. Você pode permitir que o cara pegue reais emprestado contra carteira, por exemplo, diversificada. Por exemplo, se for uma carteira de um terço Bitcoin, um terço ouro, um terço dólar, qual é a chance do real subir 50% contra essa carteira? Zero. E em qualquer Não, cenário, mas daí o cara vai o me dar um Bitcoin vai empréstimo. bater? Sim. Imagina lá que eu dei. Ó, vamos fazer uma simulação aqui para eu entender. Vamos fazer uma Imagina lá que simulação. eu. Ah, Vamos dizer, João, que eu tenho 100 Bitcoins, beleza? 100 Bitcoins dá para aham, aposentar ou não dá? Dá para tá aposentar ou não? aposentar. Eu acho que dá. Beleza. Inclusive, uma das perguntas que a galera fez foi quanto eu preciso para ter para aposentar. A minha resposta é: se tivesse sistema de mercado descentralizado de morte, 10 vezes menos. Se eu pegar e botar 10 bitcoins agora lá, 10 bitcoins agora lá, esses 10 bitcoins eu comprar, eu pegar uma carteira diversificada de 3,5 bitcoin, 3,5 de bitcoin em ouro e 3,5 de bitcoin em dólar, e me endividar um bitcoin por ano em real. Um bitcoin por ano dá para eu viver? Dá, mas você vai ter que Paga suas pagar contas um juros bitcoin por isso. ano? E uma hora vai chegar Você vai pagar juro o em momento. real. Você vai pagar um juro negativo. Você está enriquecendo por se endividar. O real se desvaloriza mais ou menos que 1,5% ao ano, ao mês. Não, concordo. Não, isso eu concordo. O que eu tô querendo saber é Você tá assim. enriquecendo. Você conhece o conceito de custo de oportunidade? Sim, claro. Pro velhinho que tá emprestando dinheiro é um excelente negócio. Porque ele tá tomando menos no cu. Ele, em vez de tomar 30 centímetros de pica, tá tomando 20, não é isso? Ou Sim. não? É melhor Não, 0,3 ou eu 1,5 em entendi. real? Ele tira o dinheiro, O ele quê? se alavanca com o Bitcoin como colateral, tira o dinheiro e vive daquele dinheiro. Só que uma hora vai chegar o final do financiamento, ele vai ter que pagar o valor o valor, Não vai certo? nunca. Não vai, vai, Ele vai chegar uma hora no refinancia. final, o real. Se eu me endividar, se eu me endividar um Bitcoin por ano, você acha, existe algum cenário de uma carteira de dólar, ouro e Bitcoin é um terço, ganhar, o real ganhar um ano dessa carteira? Você vê algum cenário que isso já aconteceu alguma vez? Se eu me endividar, se Não. eu Eu aumentar acho que minha o dívida rendimento 10% ao faz ano em real, sentido. eu nunca vou chegar nem 20. Não entendeu o que eu tô dizendo? Aham. Se Sim, o sim, passado, se o sim. presente, eu nunca vou chegar nem 20. Para eu me fuder, teria que ser 50, não é isso ou não? É. Tô dando um exemplo. Não entendeu o que eu tô dizendo? Não, eu entendi. É que eu tô fazendo uma conta aqui na minha cabeça. Puta, eu tenho lá um Bitcoin. Eu vou lá e colateralizo eu tomo emprestado. Imagina que eu tomo Não, emprestado o tipo valor assim, dele eu inteiro. acredito que você nunca deve, eu acredito que você nunca deve, a princípio, colocar em nenhuma plataforma mais de 10% do Bitcoin que você tem. Inclusive, você pode botar em Tá, várias tá, plataformas, mas faz é foda, você sentido. assume o risco de Sim, perder tudo, você se fode. Inclusive, o Montigolx uhum, deixou isso muito bem claro, concorda comigo ou não? Meu sim, exemplo inicial sim. era você tem 100 Bitcoins, e você tem 100 Bitcoins, e agora você vai viver com um Bitcoin por ano. Só que em vez de vender um Bitcoin por ano, você vai se endividar em real um Bitcoin por ano, né? Essa é a nossa conversa ou não? Se o Aham, Bitcoin cair, sua renda vai ter que cair, porque seu patrimônio é Bitcoin, concorda comigo ou não? Hein? sim, Se sim. o Bitcoin subir, aí você vai começar a cheirar cocaína, puta, de ter 4 esposas, iate, não é isso? A conversa muda, não é isso ou não? Hein? Aham, Beleza. aham. Aí você pega e bota 10 Bitcoin na porra lá, e você vai pegar um terço desses 10 e botar em ouro, um terço desses 10 e botar em dólar, um terço desses 10 vai ser Bitcoin, e você por ano pega um Bitcoin. Um Bitcoin paga a sua conta anual, velho? Seu plano de saúde, suas Paga, porra? total. Aham, Porra, paga paga. total, paga pra caralho, não é isso ou não? Aham, Você vendendo bem o exato. Bitcoin, puta que pariu, o quê? Não, ok, Hein? mas aí você vai ter que ficar pagando esse Sim, financiamento. E da onde você vai tirar a renda para ficar isso. pagando esse financiamento se você tá gastando o que você pegou emprestado? Você tá emprestado numa porra. Se o real se desvaloriza 50% ao ano, velho. Quanto era o dólar 10 anos atrás? Era R$ 1, era R$ 2, porra. Ah, entendi. Quanto era Então o uma ouro hora 10 anos você atrás? vai liquidar uma Seu parte desse patrimônio Bitcoin tá em para Bitcoin, ouro e pagar. dólar. E sua dívida tá em real. A sua dívida perde valor mais rápido do que o juro ganha, porra. Isso Entendi, é juro entendi. negativo.
É por isso que o Michael Entendi Saylor o que tá você se tá endividando falando. até o rabo e só fica mais rico, porra. É, Não é por isso que existe a Tesla, é por isso que existe o Uber, nunca teve lucro um dia. Essa porra é só dívida, dívida juro negativo. sim, sim. É por isso que existe Netflix, é por isso que existe Amazon, é por isso que existem essas merdas, essas empresas zumbi todas. Porque os caras mamam em juro negativo, não paga nada. Inclusive, a porra perde valor sozinha. O governo precisa. O juro negativo é uma necessidade. O governo não vai aumentar o juro. Porque se ele aumentar o juro, ele quebra. Inclusive, o governo precisa acabar com o dinheiro físico para forçar você a estar num sistema que ele possa impor a você o juro negativo. Você gasta o dinheiro ou você perde. O juro negativo, quanto maior a taxa de juro, menor a capacidade do governo de se endividar. E o governo não consegue pagar as contas dele não consegue pagar as contas dele com tributo. A única saída é aumentar exponencialmente a emissão da moeda, que só é possível com a redução do juro, porra. Sim, sim. E aí, como que a Não gente entendeu vai o que eu conseguir falei? fazer isso aí? Não, eu não Eu quero ser grosseiro, entendi. não, velho. Se você quiser, te repete. Inclusive, você Não, eu corta a porra que eu entendi, disse eu declara e você entendi, bota a eu porra de novo. entendi. O quê? Não, eu entendi. Ó, Eu finalmente vamos entendi. recapitular. Pega aí o gráfico do Aham, ouro. Vamos esquecer Bitcoin. Esquece Bitcoin, velho. Esquece Bitcoin. Pega o aham, gráfico do ouro, velho. O ouro é uma bosta. O ouro tá sendo demonetizado. JP, inclusive, porra, bota pra fuder com isso, né? Beleza? Se eu aham. pegasse, o ouro se fudeu nos últimos 10 anos, não é isso? Mas bote de 94 a 2010. 1% ao mês em real. Ganha do ouro? Não ganha, porra. Eu Sim, ganhava se eu tivesse pego concordo. real emprestado. Imagine o Bitcoin que é superior ao ouro, porra. Aí a inflação do Bitcoin é menor do que a do ouro. É, sim. E se você Sim, eu tomasse no entendo. cu, você ainda ia ter 90% do seu patrimônio lá para você repetir e se você, inclusive, puder aumentar a sua margem e tal, dependendo do que acontecesse, não é isso ou não? Aham. É, eu Agora, melhor acho do que que é uma boa isso opção, ainda, mano. é você financiar o imóvel que você está mamando direto no juro negativo, né? Emitido pelo governo subsidiado. Sim. É, eu queria saber como que a gente vai fazer um. Porque o Michael Saylor tem muito poder, né? Ele consegue ir lá e consegue levantar Porra, dinheiro a juros zero pra caralho, mas eu não consigo, não é tão fácil assim, né? Michael Saylor é um oficial da Força Aérea Americana, beleza? Da reserva, Aham, mas ele fez a Academia Força Aérea, beleza? sei. Ele mora em Langley, ele mora onde tem a sede da CIA. A sede da CIA fica a 3 quilômetros da casa dele. Ele mora a 20 quilômetros da Casa Branca. Você acha que ele não tem acesso a poder, contrato com o governo, a porra toda? Que ele não tem autorização, inclusive expressa, de governante, de gente do Deep State para fazer o que ele faz? Você acha que ele é um agente, então? Você acha que ele é um vilão, na verdade? Não, vilão não. Ele é um cara que tem acessos, porra. É. Se você tiver acesso na caixa para conseguir financiar a casa de seus pais, para você comprar de Bitcoin, você é um vilão ou você é um herói? Você é um cara que tá utilizando acessos no crime Sim, lá para se claro. beneficiar, não é isso ou não? Não, mas você acha Você que é um ele tá vagabundo porque você tá engedrado pegando na um máfia financiamento mestre? estatal ou não? Ou você acha que ele Rapaz, a só máfia tem estatal tem contrato com a contatos? empresa dele. É, Com certeza a entendi. máfia estatal tem contrato com a empresa dele. A Amazon nunca Aham. existiria. A Amazon foi. A Amazon, a maior parte da renda da Amazon foi contrato com o governo americano, porra, a maior parte do tempo, bicho. Inclusive, o cara do Wikileaks lá demonstrou que como é que. Até o Assange mostrou que o conselho de administração da Amazon tem vários militares criminosos, a porra toda, que roubaram o Big Data do governo pra Amazon usar, bicho. Esse aí usou esse aí. No mundo de hoje, como é o que tinha lá no Robocop, né? A guerra é política por outros meios. Se você não entende de finanças, você não entende de guerra, né? É. É. Bom, Na mas hora que eu não tem queria. mais lei, meu irmão, o crime, porra, não tem regra, né? Sim, total. É, cara, o Michael Saylor, ele tem muito acesso a crédito, né? Eu queria ter esse acesso aí que ele tem Porra, também. você tem. Pega seu pai e sua mãe, bota do lado pai, a gente vai dividir a herança. Inclusive, a gente não vai pagar imposto de morte, que aumenta pra caralho, tu não vai pagar advogado. E se isso der certo, 20% dessa grana vai ser a velhice de vocês, como vocês nunca esperaram que ia ser. Vocês vão dar a volta ao mundo a porra toda e não precisa sair de casa. É só vender pros filhos a casa. Inclusive, a gente vai fazer um contrato garantindo a vocês o direito de usufruto até vocês morrerem. Não precisa sair da casa. Eu garanto que eu vou pagar, inclusive, a prestação. Eu vou pagar o IPTU dessa porra. Se você quiser mais segurança ainda a eles, bota 20, 30% em ouro, não é isso? É. Mas você gosta de ouro? Porque Como é que ouro é um tá o quê? negócio que, tipo, não dá Rapaz, pra ter eu acho físico, uma né, bosta. Eu ouro. prefiro cash. Ó, tem situações que vale a pena você fazer renda em dólar. Por exemplo, esse ano chegou a bater 37% premium, tanto na Finex, quanto na BitMEX, quanto na Deribit. Quando o nível de alavancagem tá, porra, absurdo, normalmente, inclusive, são os melhores momentos de vender Bitcoin. E se você vender no futuro, você tem ainda mais lucro do que vender no presente, porque você, além do Bitcoin, pegar um preço da alta, você está pegando o preço da alta incrementado por 20 ou 30% em dólar de premium, que é o funding.
Se o Bitcoin começar a bombar, e o Premium passar de 25% ou 30%, puta que pariu. Você pode, inclusive, combinar com seus irmãos e tal, que, tipo assim, quando o funding passar de 15%, 20%, vai vender gradativamente o Bitcoin em dólar para fazer um colchãozinho, não é isso? É. O problema do ouro é que, tipo assim, para você certificar ouro, você tem que ter conhecimento de química, você tem que ter equipamentos de magnetismo. É foda, velho. Já peguei vários casos de Então. gente comprando leilão de ouro certificado falso, porra. O governo lá da China recebeu barra de ouro falsa. É dificílimo, porra. E, inclusive, o ouro sintético das plataformas que eu tô me referindo, que é a infraestrutura básica desses negócios, vai ser muito mais demandado do que o ouro físico, né? Inclusive, vai enrabar ouro físico, que vai aumentar a oferta de ouro, né? De ouro de uma qualidade superior, que não Então. tem a característica inferior do ouro, que é a possibilidade de falsificação, né? E o custo de transporte, né? Então, por isso que eu não entendo quando você tá sugerindo colocar um pouco de ouro aí na mistura. Pode ser Eu ouro não, eu não vejo sintético. sentido Pode ser ouro nenhum. Eu não vejo sintético, sentido inclusive nenhum. pode ser stable ouro. Pode ser stable ouro em uma dessas plataformas que remunera esse Lend, esse BlockFi, não paga no ouro sintético. Inclusive, você compra, inclusive, na BIPA. Você não compra ouro sintético na BIPA e manda para o BlockFi para render, Sim. e não manda para o Lend É, para render. Não, merda, tem o risco do caralho, mas você tá rendendo em ouro, não é isso ou não? é verdade. Inclusive, se você É, pegar e botar um terço em trava de dólar, quando passar de 20% o prêmio, você botar um terço em trava de ouro, você pode, inclusive, usar esse rendimento. Inclusive, a BlockFi permite um saque por mês grátis. Você pode usar esse rendimento, inclusive, para pagar a prestação, não é isso? Agora, sim. qual a formulação ideal aí, de quanto de dólar, quanto de ouro, quanto de Bitcoin, vai depender, como a gente já falou, das preferências temporais, pessoais, do É. horizonte de realidade de cada um, né? Ou não? Não, total. É que assim, Qual a melhor eu mulher do mundo para pessoalmente. você? Ó, ó, Qual a melhor mulher do se a melhor mundo? mulher do mundo para você, a melhor mulher para você casar e para mim fosse a mesma, a gente tava em conflito, não é isso? O que seria do É. amarelo se não fosse os que gostam não é isso? Ou não? Tipo, porra, Não, se sim, todo mundo quisesse a mesma coisa, a gente vivia num mundo fodido, né? Ou não? é que eu pessoalmente eu não vejo outra alternativa para o Bitcoin. Tipo, por que que eu vou ter ouro, sabe? Assim, a única ocasião, Para o você único ter margem para contexto. comprar Bitcoin quando o Bitcoin cair. Para você ter margem, É, para você ter um fluxo de caixa para pagar, você ter um fluxo de caixa garantido para você pagar a prestação que você vai ter que pagar a caixa. isso talvez. Você tem Para um você financiamento, você convencer tem seu uma pai e sua dívida mãe a em vender real, imóvel. né? Dizer, não, não é só Sim. Bitcoin. O quê? Como? Não, eu tô dizendo que se você tiver uma dívida em real, aí talvez faça sentido você ter algum colchãozinho ali, né, pra pagar sua dívida Porque e você não tal, está pelo menos investindo alguns em anos. ouro. Você não está investindo em ouro. Você está utilizando o ouro como hedge para reduzir a possibilidade de queda da carteira que você não tomar chamada de margem, não é isso? Sim, sim. Bitcoin não é. Ouro não é investimento, nunca foi. Ouro sempre foi hedge, não é isso? É. Não, Assim ok. Eu como acho ter que um dólar não é colchãozinho, se investimento. você tiver Até dólar endividado, 20, faz 30% sentido. ao ano. Até dólar 20, 30% ao ano não é investimento, porque estão aumentando mais do que 20, 30% a base monetária. Mas ainda é Sim, útil, porque foi o que eu falei a você. Se você pega real a 5% e você consegue 10% de retorno, mesmo você tomando na bunda em relação à emissão de real, você ganha. Porque você não está sendo diluído, porque o dinheiro real não é seu, não é isso? sim, sim. Isso mesmo. Se você está se endividando É em a real estratégia e do você está corretor. ficando em dólar e euro, você está perdendo em relação a Bitcoin no longo prazo. Mas no curto você reduz a volatilidade. Inclusive, você tem gordura para aumentar seu Bitcoin. Porque se você vai manter um terço, quando o Bitcoin diminuir, você vai ter que comprar mais Bitcoin, não é isso? Ou seja, comprar na baixa. Quando o Bitcoin aumentar, você vai ter que comprar mais dólar e ouro. Você vai ter que comprar o dólar e ouro certo, não é isso ou não? Você vai, inclusive, disciplinar sua compra e sua venda. Não é isso ou não? É. Mas é difícil fazer isso, né? Você consegue fazer isso com regularidade, porque tradear é um negócio que não é todo mundo que ganha dinheiro, não, né? A minoria. Não, 95% das pessoas que fazem trade, elas perdem. Aham. Trades como é que chama? Trade de diário, emocional, baseado em notícia. Isso aí o cara vai se fuder. Só que tem estratégias que tem 100% de vitória, porra. Se você toda vez vendeu, quando passou de 200, como é? 2,2, 200 o Maier múltiplo, e você comprou abaixo de 1, você sempre ganhou, porra. Tem estratégias É, cíclicas que o cara sempre ganha fazendo, né? Inclusive, a gente menciona várias no sim. livro. Entendi, entendi. Então Essa você estratégia é a de você favor a cada dessas 2, 3 estratégias meses, mais por exemplo, se macro. você propusesse, se você propusesse isso para seus pais, para sua família, se você tiver uma disciplina de a cada 4 ou 5 ou 6 meses, ou quando o Bitcoin, tipo, você pode predeterminar uma variação de 30, 40% de qualquer um dos ativos em relação aos outros. Se você Aham. tiver essa disciplina, se você fizesse isso nos últimos 10 anos, se você comprasse Bitcoin quando o Bitcoin cai mais de 30%, e você vendesse o Bitcoin quando o Bitcoin sobe mais de 30%, gradualmente, você teria ganhado ou perdido em Bitcoin? Em Bitcoin? Sim.
Se você Ah, em comprasse quando ele Bitcoin eu não cai e você sei. vendesse quando ele sobe, porra, dependendo do quanto fosse o percentual e do tipo do ciclo, você pode inclusive ter ganho nos três. Não, em dólar, em ouro, você sempre ia ganhar. Agora, se, dependendo do timing que você utilizou e dos parâmetros, você podia ter ganhado dos três, não é isso ou não? É, poderia, mas Isso, é isso. arriscado, é um jogo arriscado. O risco em Fiat é menor. O risco em Fiat é menor. E é exatamente por Ah, isso que vale a pena fazer isso com dinheiro emprestado ou não. sim, sim, isso com certeza. Isso eu concordo Pois é. 100%. Ah, Quando, por exemplo, o Bitcoin futuro está 30% mais do que o presente daqui a um ano e você vende, a chance de você perder em dólar é só você tomar calote. É só o site deixar de existir. Porque em dólar está travado um ganho ali de 20, 30%. Essa é a única sim, situação que eu vejo. Esse negócio de alugar stable a 7, 8% em dólar, você tá maluco, isso não vale nem fudendo. Tipo assim, valia a pena pra caralho mamar na BlockFi, porque a BlockFi queimava Bitcoin para aumentar a base de usuários. Hoje em dia, bicho, mais de 0,1 Bitcoin já não vale mais a pena não, velho. Na BlockFi, ah, o cara tá pagando 3, 4% ao ano pra você ter chance de perder 100%. O risco de custódia é real, porra. Inclusive, sim. não é só risco de custódia, não, é risco legal. Do governo americano expropriar os bitcoins, como expropriou o ouro em 32. Quem não entregou o ouro foi 10 anos na cadeia, se fudeu. Inclusive, eles compraram o ouro a $20 e no dia seguinte disseram que agora o ouro é 40, não é isso? Não, exato. É, aventuras aí pros próximos anos, né? É, e acho que era interessante. Quero saber, quero que vocês publiquem aí a trilogia, cara, porque pelo jeito eu vou precisar ler a trilogia para me preparar aí. Pois é, João. O negócio é o seguinte: só para encerrar essa nossa conversa entre investimento e hedge, você acha importante Uhum. ter arma em casa, uma arma de fogo? Bom, acho que é uma decisão pessoal, mas eu acho que Isso. pessoalmente, para mim, eu acho interessante, sim. Isso. Só que você não vai lucrar porra nenhuma. Você tá comprando uma arma de fogo para não perder, não é isso? Pra você não ser dominado, não Sim, ser estuprado, não ser roubado, não é sim. nem ser roubado, você pode ser roubado, mas pra não ser dominado pelo vagabundo, né? Isso é um hedge, é Aham. como ouro. Isso é um hedge. E tem um veleiro. Quem mora no Nordeste não tem como fugir do Brasil de outra maneira. Quem tivesse na Argentina agora, quem tivesse na Venezuela, tinha um veleiro, conseguiu sair de boa, levando tudo, suas coisas. Se você tiver que sair pelo aeroporto na Argentina ou pela fronteira seca, você não vai levar nem uma grama de ouro, não é isso? Ter um veleiro É, foi útil pra caralho na Argentina, não foi na Venezuela. Isso também não é investimento. sim. Você não vai ganhar dinheiro com veleiro. Você tá investindo em um hedge, não é isso? Em um seguro para não se fuder, para aumentar suas opcionalidades. O Bitcoin é isso. O Bitcoin não é investimento. O Bitcoin é um hedge. Você está comprando liberdade. O fato do preço aumentar, o number go up, isso é o secundário. O primário é que Bitcoin é liberdade. É por isso que o Bitcoin é imperativo moral. Porque qualquer outra coisa que você não compre Bitcoin, você está financiando o crime. Você está pagando para ser escravo. Você está optando por ser um escravo submisso e destruir a riqueza de sua família que foi acumulada por gerações. É, concordo. Acho que é melhor tá na hora de eu comprar um veleiro aí, né? Um barquinho. Depende. Se você morar no sul do Brasil, às vezes você pode fugir até de bicicleta, né? É verdade, Dependendo mais de onde você fácil, né? morar. Se você É, morar em perto de uma Letícia, na Colômbia, que os caras atravessam andando. Porra, depende de onde você morar. Você mora perto da fronteira, você não precisa de veleiro, né? é verdade. Um carrinho já dá pra fugir. Pô, bicicleta. Se uma canoa que atravessa o rio, né? Dependendo do É, lugar. sim. Show. Valeu, Beleza, um abraço. cara. Eu queria que você deixasse aí, além da sua trilogia aí, se você quiser deixar um recado aí pro pessoal comprar aí a segunda edição do Red Pill, se você quiser dar alguma perspectiva também, o pessoal perguntou bastante quando que você vai soltar, quando que vai terminar o Black Pill. Mas fora isso, também queria que você indicasse algum outro livro, cara, que te marcou aí, que você acha importante pra galera. Eu acho importante, o livro mais importante para ser lido por qualquer pessoa, cristão ou não, é a Bíblia. Inclusive o Êxodo 22 deixa claro que é crédito com Deus matar bandido em flagrante. As pessoas têm que entender isso, porra. A Bíblia tem tudo ali. Inclusive a Bíblia tem as lições que eu falei aqui, de que o diabo é o príncipe da mentira. Se você não entender isso, você não vai entender que os reinos são diabólicos, que o governo é diabólico, que ele não é legítimo. Quando a Bíblia diz que toda lei vem de Deus, são as leis reais. A lei da Bíblia é a lei real, não é a lei positiva, é a lei natural e a lei lógica, que é o PNA. A regra de Jesus, a regra de Deus, os 10 mandamentos, são estritamente limitados e baseados no princípio da não agressão. Se você lê a Bíblia, se você lê a Bíblia com o coração aberto, se você lê a Bíblia mesmo de verdade, você vai conseguir entender a verdade suprema da história da humanidade. E eu não vejo tipo nenhum livro, nem em âmbito espiritual, nem material, nem moral, que possa aumentar mais como é que chama, a capacidade das pessoas, inclusive a capacidade de fazer bons negócios e não fazer merda.
Tem tudo ali, bicho. Tem tudo. Tem escravidão involuntária. Tem a Bíblia é absoluto. É o livro mais fácil de acessar da história da humanidade. Qualquer lugar você encontra. E tem a nossa história ali. Tem a história dos últimos 3 ou 4 mil anos. Boa, perfeito. Acho que bem válido e uma indicação original aí. Isso, de você relembrar o fundamento. Pode ir lá, por exemplo, se você pegar na primeira página da Bíblia, a primeira página do primeiro livro da Bíblia, ele diz que a adoração de animais é diabólica. Aí o pessoal vem negócio de pôr todos os municípios de vereador cachorreiro agora. Por quê? Porque eles estão. É mais uma maneira de você sacrificar humanos inocentes e você fazer adoração a animais. Se você começar a ler a Bíblia, da primeira página, você vai entender. O primeiro livro da Bíblia, você já identifica umas 20 políticas que são abertamente demoníacas e que existem para nos destruir. Entendi. E você já leu a Bíblia inteira? Porque deve ser difícil também ler tudo, né? De cabo a rabo. Porra, você não leu a Bíblia, velho? Que porra, você não tem nenhuma denominação? Você era guri, pô, não tinha escola bíblica, não, velho? Que porra é essa, velho? Não, eu lia, pô, alguns trechos e tal, mas Não, pegar porra, não da tinha página escola 1 até a bíblica. última Você não fez página, crisma, pô. não, porra? Crisma, no crisma, porra, você tem que ler. Inclusive, você vai discutir na capítulo, né, não? Você não fez crisma, não? Não, eu não tenho uma formação muito católica, não, Renato. Eu Qual a sua conheço um denominação aí? Não pouco. tem escola na sua igreja que você era guri, não tinha escola bíblica, não? Qual é o evangélico aí? Leu, porra. Tem 2 ou 3 livros que não tem, Macabeus e tal. Por exemplo, Macabeus, que é o livro que só o católico tem, por exemplo. Você pode até cortar isso aí, que muita gente pode não ter interesse na nossa conversa. Você já ouviu falar um cara chamado Não, Carlos acho válido. Martel? A Batalha de Poitiers, você já Não, ouviu falar? não. Porra, os muçulmanos, Rodrigues é o sobrenome mais comum no Brasil e na América Espanhola. Rodrigues é o Aham. patronímico para Roderick. Roderick foi o rei visigodo que foi derrotado em 711 em Guadalete. Foi quando os kebabs chegaram aqui e escravizaram a gente. A gente lutou 700 anos com esses filhos da puta. A gente pagava jizia, a gente pagava nossa primeira filha virgem para poder continuar sendo cristão, beleza? Você sabe disso, a Reconquista, você já ouviu falar ou não? Não, não. Você nunca ouviu falar em Reconquista espanhola, que te botou os muçulmanos para fora da Espanha e Portugal? Nunca ouviu falar nisso? Ah, tá. Não, não. Não Você não tá, sabe que o brasão ok. de Portugal, cada castelo daquele é uma cidade que te tomou do muçulmano, cada escudo daquele é um rei muçulmano que te matou. Você não Tá sabe bom, disso. tá bom. Aham, O quê? eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Inclusive o símbolo do Tô dinheiro, acompanhando, continua. o símbolo do dinheiro é o cifrão, vem do brasão da Espanha, não é isso? Que são as colunas que são as 2 colunas na moeda espanhola, não é isso ou não? Não sabia não disso, pô. Isso pra mim é Claro, novidade. porra. Que são aquelas 2 colunas é o controle da Espanha sobre o estreito lá, que tem Ceuta, Melinda, que tem a parte da Espanha, inclusive Ah, na África, Gibraltar. entendi, entendi. Sim, mas voltando. Até O joguei quê? aqui o brasão, até O joguei o quê? brasão da Espanha aqui no Google pra ir O brasão de acompanhando as Portugal é a referências. nossa luta de 700 anos contra o nosso invasor e estuprador de nossas filhas, o muçulmano. Beleza? O que esses caras estão sofrendo lá, a gente sofreu 700 anos. Sim, vai Aham. voltando. Você sabia, né, velho, que teve muçulmano na Península Ibérica e tal. Porra, é essa ou não? Sei, sei, sei. O quê? Tem até lugares turísticos lá, né, hoje em dia, que Pois são é, os eles castelos derrotaram tudo. muçulmanos. Inclusive, o príncipe da Espanha, o título de príncipe da Espanha é príncipe das Astúrias, porque a Astúria é a única região da Espanha que os muçulmanos nunca controlaram. Mesmo quando não tinha rei, não tinha porra nenhuma, a própria população matava os caras quando saía e eles nunca conseguiram controlar. A Astúria nem Roma controlou, porque não tinha estrada, não tinha castelo, não tinha porra nenhuma. Tipo, se você, o É. príncipe, o infante, geralmente o cara que vai ser o rei da Espanha, o título dele é príncipe do lugar como é, invadível, inocupável, né? Mas voltando. O, o, o Carlos Martel, eles ganharam tudo durante 6, 7 anos. Ganharam a Espanha inteira em menos de 5 anos. Não tinha mais estrutura, né? Aí na França, quando eles começaram a invadir o Duque Odo e começaram a invadir, o Carlos Martel utilizou a mesma estratégia do Macabeus, Macabeu e Martelo, lá no idioma deles, e ele imitou a tática que existia no Antigo Testamento e obteve essa vitória utilizando a mesma tática. Até os fatos medievais, você entende lendo a Bíblia, porque esses caras leram, você sabe que ele sabia aquilo. Uma outra obra, se alguém tiver interesse, para entender a masculinidade, o que é ser homem, e a obra fundamental. Todas as civilizações têm uma obra que é o culto é baseado no mito fundador. O mito fundador, por exemplo, do indiano Bhagavad Gita, tem vários. O nosso mito fundador, a obra que até o século XVI, XV, você não soubesse de qual, você não era homem, você não tinha nenhuma cultura, era a história lá de Troia. Beleza? Troia, os que tem até o filme lá, os 300 e tal, a invasão Isso, pelos persas isso, mas e... é isso. Mas Aham. a Ilíada e a Odisseia, que contam essa história, se você for nos originais, você vai entender o que era os valores de ser homem, quais eram os mitos fundadores da nossa civilização. Inclusive, a lição final.
Tipo, no século V, isso já era o clássico. Tipo assim, 500 anos antes de Cristo, isso já era extremamente definido na cabeça das pessoas, que a paz só vem no perdão. Que o cara beija as mãos e os pés de Aquiles e diz: você matou os meus maiores e melhores filhos, mas eu venho aqui implorar a você que eu possa enterrar os meus filhos com dignidade, para de humilhar os corpos deles publicamente. Aí ele entende que a dor da perda do amigo dele é milhares de vezes menor do que a dor daquele velho se humilhando ali, e ele encontra a paz. Por exemplo, uma das grandes lições de Jesus, que a paz vem com perdão, ela já existia em nossa civilização 1000 anos antes de Jesus. Só que você precisa ler Ilíada e Odisseia para você entender isso. Entendi. Só que Ótima esse tipo referência. de. Não, esses livros ensinam a ser homem. É valor masculino o tempo inteiro. Mas esse tipo de discussão hoje em dia não é mais possível. O filme, por exemplo, que você mencionou, não discute fatos, ele não discute honra. A nossa sociedade é uma sociedade de dignidade, não é uma sociedade de honra. O diálogo é baseado em emoção. É infantilizado, bicho. E é feminado. Hum. Isso vai mudar. Terceira lei de Newton. Você lembra da terceira lei de Mas Newton? nessas suas referências de antiguidade e tal, também não existe modelos do que seria ensinar a ser mulher, porque eu acho que também esses É porque é o seguinte, valores ó, matriarcais também são válidos, né? a, a mulher não precisa ser ensinada a ser mulher. Uma mulher que nunca teve contato com nenhum homem, ela consegue ser mulher perfeitamente. Agora, o homem que vive um quadro de honra. Os valores fundamentais da masculinidade, eles só são aprendidos com outros homens, porque só existe honra em um quadro de honra. Entendi. Então você está falando que tem uma estrutura hierárquica masculina que precisa ser ensinada, enquanto Isso, a exatamente, estrutura exatamente. feminina não precisa disso. Exatamente, não precisa ser ensinado, exatamente, isso. Entendi, Isso quem diz não sou eu, não. É Aristóteles, Platão, são os caras clássicos. Isso. entendi. Legal, cara. Acho que essas referências aí foram as mais clássicas até agora que os convidados já passaram aqui no programa. Você quer deixar aí, cara, suas redes, algum recado final aí para os ouvintes? A palavra é Eu estou à sua aí. disposição. Eu já fui doxado, eu já vou. Inclusive, a minha função na comunidade é ser o canário da mina. Eu vou ser o primeiro que vai ser atacado, né? Porque eu fico publicamente declarando que tenho Bitcoin e tal, sendo doxado, eu boto meu endereço e tal. E que na hora que atacarem, me atacarem, que eu tenho arma, que eu sou policial e tal, as outras pessoas já não estão mais seguras de estar no Brasil. Se vocês quiserem ter qualquer acesso, eu sou altamente. Porra, estou à disposição. É Renato Trezoitão, nas redes sociais aí, WhatsApp, Boa. Instagram, Twitter, pode meter aí, @Renato Trezoitão. E se vocês quiserem procurar o coautor do livro, Alan Schramm, é ainda mais eficaz, porque ele produz mais conteúdo do que eu, ele tem, inclusive, vários grupos de Telegram, de Zap, tem grupo de manda notícia, comenta, é um cara também extremamente red pill e mais útil na geração de conteúdo do que eu. Boa. O Alan Schran, ele tá na minha listinha aqui nas próximas semanas. Eu vou convidar ele, a gente vai combinar uma data. Ele com certeza vai vir no Sucesso, um 21 abraço. milhões também. Valeu, Renato. Obrigado, hein, pelo seu tempo e até a próxima, cara. Obrigadão. Valeu, abraço. Falou, Renato. Tchau, tchau.